Fala galera, bem-vindo a mais um Gorila Podcast. Hoje a gente já está sendo criticado pelo Rafael, pelas convidadas, pelo Kennedy e eu vou criticar o Olavo. Até o Cálico, que nem veio hoje, já está criticando também. Exatamente. Mas hoje a gente vai conversar com duas pessoas que vão tentar mudar o nosso jeito. Vão tentar, por isso que eu falei, vão tentar. Mas antes da gente apresentar nossas convidadas, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, que ainda não se inscreveu. Quem quiser pode deixar aí perguntas que a gente vai direcionar depois, tá? A gente vai deixar o arroba delas. E quem ainda não se inscreveu no canal não, no Instagram, na nossa rede social, arroba Gorila Insight, tá? Em breve a gente vai ter o Instagram só do Gorila Podcast, onde a gente vai estar colocando os cortes, fazendo os lançamentos. A gente ainda vai fazer essa transição, mas assim que a gente fizer, a gente vai comunicar vocês lá no arroba Gorila Insight. Beleza? Fala, abençoado. Obrigado. Vou falar, calma. Oi, gente, bom dia. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, boa noite. Eu nem sei que horas que eles vão assistir, desculpa. Sejam bem-vindas, doutora Eduarda Canguçu, Camila Souza, nutricionista, sejam muito bem-vindas. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que o assunto de vocês, assim, a gente vai tentar abordar os dois assuntos de forma complementar, porque eu sei que eles agregam muito, principalmente na questão de saúde, que toda pessoa tem que ter um mínimo de controle sobre aquilo que se alimenta para que possa ter uma qualidade de vida. Então vamos lá, sem demora. Antes da gente abordar individualmente cada uma, eu queria saber como que vocês juntaram as forças aí para desenvolver um trabalho de forma relevante, que vocês possam decidir assim, não, a gente sabe que isso é algo que as pessoas precisam entender, mas elas não estão tendo como mudar os hábitos, os entendimentos. Como que foi isso que vocês se juntaram? Eu ou tu? Então, eu e a Camila, a gente já se conhece há quanto tempo? Uns 10 anos. 10, 12 anos. A gente se conhece há muito tempo. Eu acho que a gente já conhece a jornada uma da outra já faz muito tempo também. Eu não começaria algo desse tipo com alguém no qual eu não conhecesse e não tivesse completa confiança no trabalho. Além de chamar a Camila, porque foi iniciativa minha chamar ela para a gente conversar um pouco e falar sobre esse assunto e a gente poder passar para as pessoas o conhecimento. Mas antes disso eu já era paciente dela e pelo fato dela já ter me ajudado e eu sabia da capacidade dela, foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. Foi ela. E o que acontece? Eu formei, passei um tempo pesquisando qual seria a minha área e tudo mais. E eu também tenho uma particularidade da compulsão por alguns alimentos. Então eu trabalho isso há muito tempo, né, Camila? Tem bastante tempo que eu trabalho algumas compulsões. E eu comecei a perceber essa dificuldade muito grande nas pessoas, em mim. E o que me puxou mais foi isso de mim, de trabalhar isso. Eu estava trabalhando tanto isso e comecei a perceber a falta do psicólogo dentro dessa área. Porque como eu via que não era só eu seguir um plano alimentar que a minha nutricionista me passava, ou algo que o nutrólogo passava algum medicamento, porque o hormônio está assim, porque o hormônio está assado. Come isso daqui, porque tu quer isso aqui é legal, porque tu quer isso aqui é legal. Mas não vai adiantar se eu não descobrir por que eu não estou conseguindo fazer. Então, depois que eu me formei, e na faculdade de psicologia a gente não tem isso, tá? A gente não tem essa questão de aprender rotina de alimento, a gente aprende o comportamento do ser humano. Só para tirar uma dúvida, assim, terminou de almoçar, precisa comer um doce, Precisa. É compulsão? Não. É sim. Uai. É sim, ele é Depende compulsivo. da quantidade. 2 colheres de sopa de doce de leite. É normal. Me ajuda aqui. Se precisar, aí Se isso for uma necessidade. Claro que Não, aí pode ser uma compensação. Eu preciso. Então tá bom, então eu preciso. porque Eu você preciso não de uma de precisa. doce de leite e outra de Nutella. Pois é, você não precisa. Você
gosta de fazer isso e se tornou uma rotina. Uma coisa é você gostar de comer e falar assim, não, eu quero porque eu gosto de comer doce e vou comer um docinho. Agora, se você sentir aquela necessidade, se você não comer, você passa mal e fica irritado, aí se torna uma necessidade. Ele ficou irritado, vocês perceberam, né? Fica. Como que fica? E o cara come 2 pacotes daquele... Vamos voltar pro podcast? Vou te denunciar daqui a pouco. Vou te denunciar daqui a pouco. Acabou com um pote de doce de leite ou de geleia, sem nem ter bolacha pra passar geleia. Passar geleia no doce. Quando a gente terminar aqui, a gente vai conversar no particular com vocês dois, pode deixar. Então, entendi. Tô entendendo. Vai entender um pouquinho melhor. Quando eu pensei nisso... eu acho que a maior necessidade foi minha também. Tá. Eu acredito. Não tem glúten, nem lactose. Tem não tem nada aí é super tranquilo. Você. E aí, quando eu vi, principalmente a minha maior necessidade da compulsão, e vocês nem precisam estar dentro de um consultório para ver que dentro da sociedade, você sempre vai conhecer alguém que tem compulsão por alguma coisa, ou já teve um episódio compulsivo, e eu digo da compulsão não por ela ser a única, mas é porque ela é a mais comum. Então, ou você conhece, ou você já teve episódios assim, ou você já teve algum momento da sua vida que você teve algum problema que compensou com a comida. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre. E aí pesquisei também, e já havia conversado também com a Camila sobre isso, da necessidade de um psicólogo para ajudar os pacientes dela, porque como ela já me disse, tem alguns pacientes que ela tem que demitir, porque ela diz que precisam de alguns acompanhamentos, e infelizmente ainda, as pessoas elas ainda têm um pouco desse bloqueio com ir à terapia, sabe? Porque, por exemplo, você começa a fazer o processo de um plano alimentar e você melhora. Tudo bem, ali naquele momento você melhora. Mas aí depois começa a regredir novamente. Aí você volta na nutricionista, olha, não está mais dando certo o plano. Por que não está mais dando certo o plano? As pessoas tratam como se tivesse, por exemplo, começo do ano. Pré-carnaval é a temporada de nutrição. Tem uns e aí depois desanda. Eles não entendem que aquilo é um estilo de vida que tem que ser adotado. Exatamente. E aí eu cheguei, pesquisei e conversei com meu esposo. Ele me apoiou, falou, tinha uma ótima ideia, a gente já havia conversado sobre isso. E alguns outros nutrólogos já haviam me procurado também para perguntar se eu conhecia alguém. Quer mandar um abraço pro Matheus? Um abraço, Matheus. Beijo, amor. Faz o coraçãozinho. Faz o coraçãozinho pro Matheus. E aí eu cheguei para conversar com a Camila, joguei a ideia para ela super aderiu, ela super abraçou a ideia, porque ela já também tinha necessidade de ter alguém para ajudar, ela já, na verdade, já encaminhava, né, alguns pacientes para outros psicólogos. E aí eu agarrei, abracei a ideia, ela abraçou a ideia junto comigo, a gente viu o tamanho da ideia e foi isso. E aí hoje a gente está nessa. E você, Camila? Então... ela explicou como que vocês se juntaram. Me fala um pouquinho de como você começou. Eu tenho Você era gordinha? Nunca, não. Ela não teve esse processo. Nunca tive esse processo. Na verdade, eu sempre fui magra. Já tenho 12 anos, né, de formação. Dentro dessa trajetória, já passei por várias áreas da nutrição. E nos últimos 5 anos eu entrei para a parte mesmo de atendimento, né? De consultório, de clínica. E dentro disso, eu passei por... Desculpa perguntar. É porque, às vezes que eu fui nutricionista, nutricionista, eu sempre vi o nutricionista muito nessa parte de atendimento individual, né? Consultório. Você fala previamente a isso, quais são as outras áreas que você já atuou? Eu trabalhava em cozinha industrial, em produção. Tem isso também. Aí eu trabalhei na minha formação, assim que eu terminei, eu fui trabalhar para essa parte. Aí depois eu trabalhei durante 3 anos e meio coordenando a parte da alimentação em presídios. E aí depois, quando isso se tornou pra mim assim muito... Por isso que os caras que estão lá... Gordinho. Não, os caras são maromba. Eles só não treinam perna, mas eles são maromba. Pois é, e aí depois eu voltei pra Imperatriz. Já tem uns 7 anos que eu voltei pra Imperatriz. E aí comecei a atuar nessa área mais voltada para atendimento. Como eu tenho esses problemas, né, que a gente comentou anteriormente, com relação à alimentação, que eu tenho algumas alergias desde criança...
quando eu voltei para Imperatriz, justamente por causa do estresse que eu tinha passado durante os anos no presídio, né? Nos anos no presídio, não presa, tá, gente? Por que ela é nutricionista? Porque ela era uma gordinha, roubou sonho de valsa, foi presa. E aí decidiu mudar. Lá ela estudou sozinha. Decidiu mudar. Eu não literalmente presa, né? Eu dizia para os presos que eu era um semi-aberto contrário. Eles passavam o dia fora, ia dormir em casa. Eu passava o dia lá e ia dormir em casa. O meu era diferente. Então, como eu entrei numa carga de estresse muito grande, porque quando eu trabalhei em Manaus, por exemplo, durante 1 ano e meio, eu era responsável por 7 unidades prisionais, pela parte operacional de todas as unidades, entendeu? Lá. E aí a gente pegou algumas rebeliões, algumas coisas assim, então foi bem estressante. Aí eu entrei, fiquei muito estressada. E essa questão emocional, ela é totalmente ligada à nossa parte alimentar. Então isso piorou muito o meu quadro ficou só de alergia. Não, eu imagino. Ela ficou só vai chorar. Oh, meu Deus. judiada, ela ficou. Eu fico imaginando uma pessoa que já passou por rebelião prisional chegar no consultório e a pessoa falar, é porque eu não consigo largar a batata frita. Aí ela olha assim, não. Moça, pelo amor Sabe de nada. Você precisa de 3 meses no bloco C. Mais ou menos isso. Então, e aí o que é? Eu voltei pra cá, né, pra Imperatriz, e aí as minhas alergias foram piorando bastante. E justamente eu fui em um nutricionista, né, pra poder conseguir voltar a ganhar peso, porque tem gente que quando tem problemas, né, emocionais e emagrece, tem uns que ganham peso. As pessoas sempre acham que as pessoas, né, acabam comendo mais. Mas nem sempre. Tem gente que perde o apetite ou não tem uma boa absorção. E aí eu fui. E aí quando eu fui nesse nutricionista, meu quadro piorou bastante. Não que ele não fosse um bom profissional, tá? Que fique bem claro. Mas é porque ele não trabalhava dentro da área, dentro da minha necessidade. Então, eu sofri durante muitos anos para poder conseguir reverter o meu quadro. E aí eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar dentro dessa área para ajudar outras pessoas, assim como eu. Hoje, o meu trabalho, eu atendo muito paciente com problema gástrico, né, de modulação intestinal. E outra parte também é emagrecimento, né? Emagrecimento, modulação intestinal e saúde da mulher. Então, hoje o meu foco é esse. Mas todos os ângulos da nutrição que a gente for trabalhar, sempre a parte emocional, ela vai ser de extrema importância. Não só por uma questão psicológica, mas fisiológica também. A gente tem uma ligação intestino com o cérebro, que é ligado justamente por um nervo. Então, quando às vezes você não está bem emocionalmente, como isso é que interfere. O cérebro o intestino é o segundo cérebro do corpo. Então as pessoas, como falam, romantizaram o órgão errado. Isso é pura verdade. Muitas vezes quando você está em um estado de estresse muito grande, você pode chegar a desenvolver gastrite, refluxo. Por isso que muitas pessoas têm esses problemas, alergias alimentares tardias. Comeu a vida inteira esse pãozinho de queijo aí, do nada o teu corpo já não aceita mais. Inclusive as minhas foram tardias, várias. Eu tive várias por causa do episódio de estresse, eu comecei a desenvolver várias outras. Então, foi algo assim que eu falei, eu vou ajudar essas pessoas que têm esse problema também. E trabalhar não só a parte de emagrecimento e a parte estética, mas unir essa questão estética com a saúde. E a saúde, ela precisa estar linkada com a saúde emocional. A gente não consegue separar. Porque quando a gente não está bem emocionalmente, todo o resto também fica descompensado e a alimentação não é diferente. E hoje... acho que tem que ressaltar que não é só descompensado emocionalmente, é que não é só quando a pessoa está num quadro depressivo, Não. A pessoa eufórica e alegre demais também, né? Porque pra mim, se eu tiver triste, eu como. Se eu tiver feliz, pô, vou comemorar e come. Entendeu? Então, mas é o que as pessoas fazem. Meu relacionamento com a comida é muito bom. A gente se entende. É saudável. Eu ajudo, ela me ajuda, entendeu? Então, essa é a grande questão. As pessoas hoje, elas associam a comida a todos os estados. Se tá feliz, ela vai comer. Se ela tá triste, ela vai comer. Se ela tá depressiva, ela vai comer. Se ela recebeu uma boa notícia, ela vai comer. Se o dia dela também foi ela vai comer. Eu tô sentindo também. Entendeu? Já. Então, isso é uma relação que a gente
não se torna mais tão saudável. Porque quando você começa a utilizar a comida para compensar suas emoções, sejam positivas ou negativas, aí fica um alerta. Ela é uma relação igual uma relação com uma pessoa. Quando você, aquela relação tóxica que a gente fala, que a pessoa fica dependente emocionalmente de alguém, é a mesma forma com a comida. Você tá usando a comida quando você tá feliz demais, quando você tá triste demais, então a comida ela está sendo compensatória de alguma forma. Eu também. E muita gente não tem essa percepção. Eu sempre pergunto. Parece que elas têm raiva de comida. Parece que elas não estão gostando Não. dessa situação. Eu gosto de comemorar Qual é o comida. problema de vocês? Vocês não sabem cozinhar. Aí vocês estão jogando a culpa na comida. Se eu tô feliz, eu vou comer. Eu tô lembrando que eu comi quase uns 2 quilos um dia desse. E comer é muito bom. E não tem É, problema. por que e que não é só o a questão contrário? cultural. É sempre a minha pergunta. Por que que não é o contrário? A gente comer assim muito e aí vai ficando forte. A questão é a qualidade também, né, do que se faz. E não é nem a questão do comer, é a questão do associar ao emocional. É você compensar. Gente, tudo conta, porque, presta atenção, conta o tipo de comida, a forma como você come, com quem você come. Por exemplo, se você Como tá... assim, com quem? Não divido, não. Eu tenho Eu raiva. também não divido, não tem. raiva. Com Então, quem uma pra coisa mim que eu não tenho pesa, porque raiva, sobremesa Botar a mão no meu prato. vem numa porção individual. Tu já Então prestou aquela atenção banana que quando a gente split- começa a falar de comida, eles se irritam, extremamente irritados com a Não, comida. eu já comi. Eu já Não, comi, eu a tô de comida é a boa. melhor amiga deles, a gente não pode mexer nela. É porque eu já Tá tô tipo pensando assim. no que eu vou comer. Mas e aí é- eu vou olhar pra uma banana split e vou falar assim, a gente não É, pode é o mais novo. se envolver. É o novo aí, ó, rapaz, é o novo. Não te entrega não, moço. Fala assim, eu vou comer um gelato. Banana Split é de 72. É Eu acho que nem é verdade. Nem é ver. Só quero te eu dizer que é descobri onde faz. Eu não vou falar mais pras pessoas, né? Porque o relacionamento de vocês com a comida não pode não ser bom. Não é assim, porque com quem? Eu vou te dar o exemplo que eu já até comentei contigo. Eu sou uma pessoa que eu odiava salada. Gente, eu tinha na minha relação com a salada, era a salada lá e eu cá. Mas eu precisei começar a comer salada e o meu esposo, ele é aquela pessoa que ele, como ele tem um hábito de muito tempo, desde cedo comer salada, ele come sem molho, sem nada. Lavou ali, entregou pra ele, até sem cortar o tomate, ele vai lá e come. Então, quando eu falo com quem, quando eu estou com ele, eu sinto uma maior vontade de comer salada Entendi. do que se eu tivesse sozinha. Então, se você tem uma pessoa que gosta muito de comer, sei lá, salgadinho, e você sai com aquela pessoa, você nem tá com essa vontade de comer salgadinho. Aí você sai com aquela pessoa, te instiga um pouco mais a comer. Não que você tenha que cortar relações de forma nenhuma, gente, não é isso que eu estou falando, tá? Mas Se é tiver que cortar, corta a pessoa, não a comida. Não, tô brincando. E aí, por exemplo, como comer? Às vezes, quando você chegou em casa estressado, cansado, agoniado, o nosso cérebro, ele é muito esperto. E não é que ele engana, é porque ele é esperto demais. Ele é esperto porque ele já conhece e já sabe que quando nós estamos assim, o que nós devemos comer? Açúcar e gordura. Por quê? Porque nós somos imediatistas e quando nós estamos assim, nós queremos ficar bem logo. E o que nós pensamos? Em comer pizza, comer doce. Por quê? Porque a liberação de dopamina é imediata. Então, aquela sensação de bem-estar é rápida, é na hora que você come. Então, você, além de comer isso, você vai comer rápido também. É uma mini droguinha. Mas É. Pacotinho de açúcar- bolacha faz assim, ó. O açúcar, ele E a justamente ele Coca age gelada, dessa né, forma. Nikito? O açúcar, ele faz essa compensação, ele age que nem uma droga. Tanto que quando a gente retira, se você passar 7 dias sem comer açúcar, você vai se tremer. É uma abstinência. Você tem abstinência, Tem um- você fica se tremendo, fica irritado, tem dor de cabeça. No Nas desafio vezes a gente que ficou, eu, né? que eu fiz, porque assim, quando tem situações, faz muito tempo que eu não tenho uma alimentação regrada assim, direto, né? Faz um pouco, para, aí depois volta, e para, não sei o que, mas assim, a última vez que eu fiz, eu cortei o açúcar. Eu não vou dizer os 7 não, mas nos primeiros 3 dias eu senti muita irritação e dor de cabeça. Passou essas 72 horas, eu comecei a sentir uma capacidade de concentração muito maior. Mas muito maior. Tanto no sono, para trabalhar, tudo melhor assim, rápido. Mas é por isso que eu falei que o nosso cérebro ele é extremamente esperto. Porque é igual eu falei uma vez, que é o seguinte, é igual quando você não tem costume de acordar cedo e começa a acordar cedo para trabalhar ou para fazer qualquer tipo de atividade. No começo, você vai para o trabalho morrendo de sono, estressado, irritado. Na primeira semana, ou até, sei lá, qualquer tipo de atividade, na primeira semana é cansativo. Depois, o seu cérebro faz com que esse comportamento se torne um hábito. Para quê? Para que você não se torne tão cansado, para que você não fique tão cansado. Então, isso se torna um hábito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se isso é
da parte da psicologia. Eu li isso numa matéria e eu achei interessante, que fala sobre cronótipos. Que tem pessoas que têm já fisiologicamente uma propensão maior para acordar mais cedo, para render melhor mais cedo, outras para render melhor mais tarde. Isso é condicionado? Isso pode ser modificado? Isso pode ajudar, sim. Por exemplo, a Camila, quando ela faz no meu planejamento alimentar, ela sempre dá a ideia, por exemplo, a minha ceia é uma fruta hoje, ou às vezes whey. Se eu chegar a comer um hambúrguer antes de dormir, eu vou acordar totalmente indisposta por causa do tipo de alimentação. Eu sou assim, o meu corpo reage assim. Se eu como pizza, se eu como hambúrguer tarde à noite, por exemplo, de 10 horas da noite, eu comi uma pizza, eu comi um hambúrguer, ou então se eu comer um frango com arrozinho integral, a salada, o normal que eu como, a disposição é totalmente diferente pela manhã. E eu te garanto, e eu digo por experiência própria, tá? De quando eu como uma coisa assim, um hambúrguer, uma pizza, ou quando eu como o meu jantar normal. Isso daí eu acho que assim, pelo menos para mim, isso é muito nítido. A questão é lembrar disso antes de comer. Não é? Mas é um hábito, né? Porque assim, quando você fala, foi o que você falou, se eu chegar em casa tarde, cansado, irritado, eu não vou, deixa eu esquentar um arrozinho integral ali, delícia. Eu vou falar, o que tem rápido? Eu vou fazer um misto quente com 3 tipos de queijo, salame, presunto, mortadela. Mas aí é tudo uma questão de não analisar só esse teu dia aí. Tem que analisar como é que normalmente são teus dias. Todos os teus dias estão sendo assim? Não. Ou é um dia no mês específico, tipo, chegou o mês, o dia de pagar as contas, ou o dia de cobrança de alguma coisa e você fica assim, é até compreensível, tá? A gente não vai dizer que nunca pode comer um hambúrguer, nunca pode comer uma pizza. Se a pessoa não tem um problema gástrico ou alguma coisa assim, ou um sobrepeso ou alguma coisa, gente, tudo bem você sentir vontade de comer e comer uma vez aqui. Não tem problema. Isso só não pode se tornar um hábito, não é pra comer todo dia. Gil, vai pagar energia? Não, vou comer um hambúrguer. A gente não pode Vem aqui, Equatorial. Come hambúrguer comigo. Não, mas eu entendo. O problema é justamente esse, porque as pessoas têm uma rotina muito estressante. E aí é a grande questão. Todo dia o dia é estressante, ou de vocês, não é? Não. Aí já pensou se todo dia a gente for compensar? Mas tem umas coisas que dá mais ansiedade do dia a dia. Por exemplo, a gente tem que entregar um relatório. Eu sempre falo, pô, lá, entregar um relatório, conta pagar, aí tá chegando mais perto de conta, eu realmente fico um pouco mais ansioso. Aí eu como muito mais. Aí eu até digo, porque assim, aí eu entro um pouco já na minha especialidade da psicologia do comportamento alimentar, porque o que a gente diz? Ao contrário de muitos nutricionistas, claro que não estou me referindo a você, tá, menino? Mas ao contrário de muitos, o que o nutricionista... Mas é o trabalho dele, tá, gente? É normal o nutricionista passar o plano alimentar. Mas o que acontece com o perfil de algumas pessoas? O plano alimentar, ele te dá uma guia para você seguir e você chegar ao seu objetivo, certo, amiga? Você é uma pessoa que chega no consultório e fala, olha, eu quero emagrecer, olha, eu quero ganhar massa, eu quero ganhar músculo. Aí o nutricionista vai lá e te guia. Tudo bem, você tem um plano alimentar, mas vamos dizer que um caso fortuito, força maior no mundo, acabe os nutricionistas e não tenha mais um plano alimentar para você. O que você vai fazer? Você vai se descontrolar e vai comer desesperadamente porque você não tem um plano alimentar? Não. Primeira coisa que eu acredito que a pessoa ela tem que chegar para aprender é a se conhecer e a ter a percepção de 3 pontos que eu sempre falo que é super importante, que é a fome, o apetite e a saciedade. A pessoa ela tem que conhecer o corpo dela para ela saber quando é que ela está com fome, quando é que ela está com fome emocional, quando é que é física, quando é que ela sente o apetite, que é, eu senti o cheiro de carne, me deu vontade de comer carne. Senti um cheiro de alguma coisa, senti vontade de comer alguma coisa. Então, a pessoa se conhecer e saber quando que ela está satisfeita, porque, eu te passei 100 gramas de frango e 50 de arroz. Às vezes, você não vai conseguir comer aquilo dali. Se você souber que você está satisfeita com determinada quantidade, vá lá no seu nutricionista e fale, olha, no almoço eu fico satisfeita com tanto. Aí, seu nutricionista, se pela sua biopedância vê que você precisa de um pouquinho mais, ele vai desmembrar, igual a Camila fez comigo. Desmembra o restinho da proteína no resto do dia. E tá tudo bem. Então, você conhecer seu próprio corpo, você tem um acompanhamento,
fantástico. Você não precisa seguir à risca exatamente, o plano tá ali, porque o nutricionista ele tem acesso à tua biopedância, ele não tem acesso do que passa aqui, não. Entendeu? Você falou que, se você viu que você não consegue comer tudo aquilo, é você conhecer seu corpo e seu limite. Aí você chega pro seu profissional, não é não comer e parar ali e ficar, tipo, a nutricionista me passou 100 gramas de frango e eu não vou comer mais e pronto, eu só consigo até aqui. Não, chegue pra ela e fala, olha, eu só consigo comer tanto. E aí ela vai te ajudar a distribuir essa proteína que seja necessária pro seu corpo. É válido, que eu fico pensando assim, pô, como é que eu vou diferenciar se eu tô sentindo, se é fome ou se eu tô com apetite, se é, né? Vontade de comer? Vontade de comer. Aí seria justo, eu falo, tipo, fome eu sinto aqui e apetite eu sinto aqui. Sim. É isso. E as pessoas não sabem diferenciar isso. Eu sempre pergunto no consultório. Faço essa pergunta como se fosse uma pegadinha. Qual é a refeição que você tem mais fome? Aí eles falam, à noite. Aí eu, e a que você tem mais vontade de comer? Aí eles, à noite. Aí eu, à noite também? Aí ele, não, é almoço ou café da manhã. Porque a fome é uma questão muito fisiológica. Normalmente o almoço, se você passar muito do horário, você sente até uma dor aqui. Dor de cabeça, dor no estômago, tontura. E à noite não, é vontade de comer. O que é a vontade de comer? Ah, eu estou com vontade de comer uma pizza. Fome, café com farinha mata. Vontade de comer, não. Tem que ser aquele alimento pontual. É um alimento específico. Entendeu? O apetite, a eu vontade de acabei E se a de pessoa jantar. tá sempre com fome? Aí ela tem que rever, porque tem alguma questão aí. Ou pode ser uma questão hormonal ou fisiológica, ou muitas vezes é emocional. Ou então, sempre às vezes, com ela fome. tá sempre com vontade de comer. Aí, normalmente, é sempre vontade de comer. É sempre vontade aí de ela comer, tá compensando normalmente. as emoções na comida. Eu não tô compensando nada. Você, eu acho que está assim, viu? Eu não tô compensando. Eu tava fingindo que era outra pessoa, até ela falar que eu tô compensando. Mas na verdade, eu não tenho mais isso, mas eu tive a minha vida inteira. Era assim, a gente jantava em casa e a minha mãe ia visitar a amiga. E aí ela levava as crianças. Eu jantava em casa, chegava lá, falou assim, vamos pedir uma pizza, bora. E comer. Bora, não, mas gordo, você acabou de jantar. jantar. Não, mas eu tô com fome. Tu quer que eu te dê um exemplo? Se eu comer um churrasco, chegar em casa e tiver uma comida cheirosa, eu como. E como se minha barriga tivesse vazia. Aí não é fome. Aí você tá só comendo. Só comendo. Eu mereci. É porque você criou Eu o analiso hábito o meu de tá comportamento durante o dia, mas eu mereci. Isso vem de Deus. É essa questão do merecimento aí. Ó, vou te dar um Eu exemplo. respirei muitas vezes hoje. Eu mereço. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma vez um paciente que eu atendi, que aí ele comia muito, o tempo inteiro. Ele gastava, acho que por dia, uns 3, 4 mil reais só de lanches, comendo fora. Então, quando ele postava no Instagram... Por dia, não, por mês? Não, por mês, desculpa, por mês. Meu Deus do céu. É, 4 de mil 3 por a dia. 4 mil reais só de lanches de comida fora de casa, entendeu? Então, quando ele postava, era 2, 3 sanduíches. Oi. Se ele fosse comer uma pizza, era uma pizza só pra ele. Às vezes ele pedia um shawarma, um açaí, um sanduíche, só pra ele. Eu gostei. Entendeu? E aí eu perguntei pra ele, Não dá por que ideia que tu muito, come tanto assim? Aí ele falou, não, é porque quando eu era criança, eu era muito pobre. Eu ia pra escola, eu não tinha condição de comprar, né? Na hora do recreio eu via os outros colegas comendo e eu não podia. Então eu decidi que no dia que eu tivesse condição, Eu ia vou comer e comer bem. Exatamente. Então, isso também pode ser uma questão lá da infância, né? Pessoas que tiveram uma infância mais privada, de questão financeira ou alimentar, na fase adulta que ela trabalha e ela tem condição de comer, ela vai comer. E a gente tem que ter muito cuidado de como vai abordar isso com ela. Porque é uma questão emocional. Por isso que aí a pessoa vai ter que trabalhar o emocional. Porque o problema dela não é com a comida. Entendeu? São alguns traumas, são algumas questões lá do passado. Então ela vai ter que cuidar dessa questão dela lá do passado, porque eu falei pra ele, você não é mais aquele menino pobre de antigamente, não tem mais por que você tá fazendo esse mesmo comportamento. Aí ele parou, pensou, ele falou, é verdade. Entendeu? Então, muitas questões nossas na fase adulta, elas estão relacionadas com questões lá desde a infância. Tem gente que, por exemplo, eu não como uma comida sem salada, e não é porque eu sou nutricionista. Eu fui criada assim, na minha casa, né? Todos os dias tinha salada, nem que fosse só um alface e um tomate.
E eu já tenho pacientes que não comem de jeito nenhum. A alimentação deles é totalmente um paladar infantil. Por quê? Porque na infância os pais não ensinaram. No meu caso? Os pais não ensinaram. Sim. Na mesa não tinha, então ele cresceu vendo aquele comportamento alimentar e é muito difícil você mudar isso de uma hora para outra. É um processo que a gente tem que trabalhar de dentro para fora. Não é muitas vezes só porque a pessoa não quer, não é só porque ela não tem foco, não tem força e não tem fé. Entendeu? É uma questão muito mais profunda do que o que as pessoas acham. E aí a gente tem que cuidar de todo o contexto. Mas aí deixa eu inverter um pouquinho. Porque, por exemplo, teve uma fase da minha vida, eu além de administrador, sou formado em educação física. E teve uma fase da minha vida que eu malhava bem pesado e eu gostava de sair. Então eu falei assim, não vou abdicar de nada, né? Nem de um nem de outro. Então eu condicionava o meu comportamento, a minha rotina para isso. Mas eu fico com a impressão de que às vezes a gente projeta muita coisa. Assim, eu sei que tem efeito, tem coisa alimentar que vai gerar resultado no nosso psicológico. Sim. E tem o nosso psicológico a gente projeta na comida. Sim. Por quê? Porque eu, por exemplo, vivi uma fase que eu vou sair, vou para uma festa. Beleza, eu ia para festa, mas eu ia para festa com 2 barrinhas de proteína no bolso. Porque eu não podia ficar saindo de 3 em 3 horas de comer. Então eu saía de casa e quando dava meia-noite eu comia uma barrinha, 3 horas da manhã eu comia outra barrinha. E tem muita gente que condiciona a rotina alimentar para aquilo que ela quer. Sim. E não para aquilo que ela precisa. Uhum. E isso gera outros efeitos, ou não? Por exemplo, eu tô treinando, beleza. Essa época que eu vivi desse jeito, fisicamente eu estava muito bem. Saudável, forte, tudo estava... Mas psicologicamente eu andava o tempo inteiro... Preocupado. Não, eu andava com o tempo fome inteiro zangado. irritado, o tempo inteiro irritado, porque eu fazia... Eu fazia assim, não, o que eu quero é isso aqui, então eu vou fazer isso aqui, mas eu não me alimentava para aquilo que eu precisava, entendeu? E não era porque eu queria, eu não me alimentava para o que eu precisava de fato, para o meu organismo. Para repor. Né? Porque né, você só comer, passar, sei lá, não sei quantos meses foram isso, mas se alimentando de 200 gramas de arroz integral e 200 gramas de frango... Isso não é uma boa alimentação. Não é. Então, mas é justamente esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? E aí, claro, você tem um objetivo. Agora eu estou no objetivo de melhorar a minha definição. Uhum. Então, você vai entrar numa conduta alimentar onde a gente vai chegar naquele objetivo. Até que ponto eu quero isso? Até que ponto eu posso ir? A gente também tem que aprender a se respeitar. Uhum. Às vezes a pessoa tem um biotipo que não condiz com aquilo. Às vezes tem uma paciente que chega lá comigo, ela é uma pessoa que tem um quadril mais largo, um corpo mais largo. E se ela virar pra mim e falar, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen, eu vou falar pra ela, olha, infelizmente o seu corpo ele não comporta isso que você tá buscando. Então, muitas vezes a gente quer um padrão corporal que o seu corpo ele não tem condição de te entregar aquilo. E a gente tem que ser muito realista. Né? Não pode colocar isso à frente. E muitas vezes é isso que as pessoas fazem. Tem gente que faz de tudo para ter um corpo perfeito. Toma, nada contra quem toma hormônio, tá, gente? Se for de uma forma com acompanhamento, mas usa doses, né, suprafisiológicas, né, sem um acompanhamento, come uma comida em excesso. O nosso corpo ele tem uma quantidade. Se você comer demais, muito mais do que o corpo precisa, isso também vai te trazer alguns malefícios. Uhum. Então, tem que existir um equilíbrio e a gente trabalhar na individualidade, tá, gente? Cada um tem uma necessidade. A sua é diferente da dele, a da Eduarda é diferente da minha. Uhum. E aí a gente tem que... Por isso é que é importante buscar um profissional, porque ele vai trabalhar dentro da sua realidade, dentro do que você quer, encaixar isso dentro da sua rotina e do que o seu corpo realmente precisa. Nem para mais e nem para menos. Mas como é que a rotina a rotina, você falou o negócio da rotina aí, eu tava lembrando que eu tava falando, já falei pro Olavo aqui uma vez, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, antes era de 8 às 10. Eu não conseguia comer assim que eu chegava, e muitas vezes eu não comia o suficiente antes de ir. Aí ficava naquele dilema. Eu chego 10,
Aí eu vou conseguir comer quase 11h30. Mas não conseguia porque não sentia fome? Não tinha chegava, não sentia fome de jeito nenhum. E aí, como suava, desgastava muito, eu tava com praticamente só água dentro do corpo. Só repondo água. Terminava o treino, tomava 1,5 litro de água. Chegava em casa, não dava fome de jeito nenhum. E você tá... Quando começava a comer, já era 11h30 quase. Aí minha dormida... Eu já senti isso, acabava. assim. Quando eu tô com o corpo muito acelerado, parece que o estômago fecha. Mas é o normal, na verdade, de acontecer. Quando dá aquela relaxada, aí é que você começa a sentir. Tanto fisiologicamente quanto mentalmente. Você começa... Primeiro você lembra, meu Deus, eu não comi. Aí parece que na hora que lembra, vixe, aí pronto. Então não é falta da fome, é porque é quase como se o cérebro estivesse direcionando as energias para os outros lugares. É exatamente isso. Porque quando a gente vai fazer atividade física, por que a gente não pode fazer uma refeição muito grande ou com alimentos que têm uma digestão muito lenta, muito próximo do exercício? Se você fizer isso, a sua performance durante o exercício ela vai cair. Baixar. Porque o seu corpo ele vai direcionar bastante energia para o processo de digestão, que demanda bastante, e você vai perder um pouco ali na atividade física. Entendeu? Por isso que a gente tem a questão do pré-treino, o que comer, o que é melhor para comer e o quanto tempo tem que ser. Né? Essa regra do 3 em 3 horas, isso não existe necessariamente. Se você passar de 3 horas... a gente tá aqui, deu 3 horas, desliga tudo. A gente tem que comer. Já pensou se todo mundo fosse assim? É por isso que a gente deixa o lanche aqui. Olha, tá tudo explicado, para não ter essa confusão. A gente hoje na nossa rotina, a gente tem que adaptar isso e a gente consegue, conhecendo a rotina do paciente, né, individualizar. Então, eu tenho um paciente que trabalha e ele fala, Camila, eu não consigo parar de 30 em 30 minutos. Então, a gente faz uma redistribuição para poder distribuir, né, para alcançar a necessidade dele sem dar problema. Então, é basicamente isso, que por isso que é importante a ajuda de um profissional, porque ele vai trabalhar dentro da sua realidade do que você precisa. Porque eu tava respondendo mentalmente esse do horário de sentir mais fome. Eu sinto uma fome danada de manhã, moço. Manhã. Aí esse é o horário que a gente vai colocar uma quantidade maior de alimentos. Eu sempre pergunto isso, qual é o horário que você sente mais fome? Porque aquela refeição ali, eu vou fazer uma refeição para o paciente se sentir mais satisfeito. Por quê? Porque se tu não comer bem esse horário, tu vai acabar beliscando, comendo o dia inteiro. E o beliscar, o ato de beliscar, gente, ele é péssimo. E eu acho Eu ia dizer que era lindo. Você tá beliscando. Por que ela não completa as frases do jeito que eu tô pensando, hein? O beliscar é lindo. Não, ele é gostoso, ele é satisfatório, senão ninguém tinha esse hábito, gente. Quem é que nunca no meio da noite abriu a geladeira só por abrir pra ver se tinha alguma coisa pra beliscar? Quem foi que nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Eu nunca fiz isso. Eu fazia isso só todos os dias eu fazia isso pra ver se tinha algum chocolate lá dentro. Então, assim, esse ato de beliscar, ele acontece exatamente porque gente, não adianta, tem as refeições principais. Isso é cultural. É igual eu estava comentando contigo. Aqui nós temos o café, aí hoje em dia a gente às vezes tem um lanchinho da manhã, porque tem essa questão de não chegar no almoço com tanta fome, dependendo da pessoa, igual a Camila falou, então às vezes coloca ali uma frutinha no lanche da manhã e vem o almoço, depois vem o lanche, depois vem a janta. Tem que ter as refeições principais. Se não conseguir ter essa rotina e ter essa noção de quando você está saciado nessas refeições principais, vai vir o ato de beliscar. Aí você vai beliscar a manhã inteira quando chegar no almoço, que você precisa se alimentar bem. Como é que você vai se alimentar bem? Não vai conseguir. Porque, primeiro, quando você tem um ato de beliscar, o seu cérebro ele já está sendo enganado. Ou seja, ela já comeu, então deixa passar. Quanta gente já fala assim, gente, quando passa da minha hora de comer, minha fome até passa. O seu cérebro ele já está condicionado a isso também, porque ele já está acostumado ao horário que você toma café, o horário que você tem um lanchinho da manhã, o horário que você almoça, o horário que você lancha, o horário que você janta. Então, é igual a questão da rotina de como você faz suas refeições. Com quem você faz. Por exemplo, na hora do almoço, eu escutei uma cliente falando assim. Eu perguntei para ela como ela fazia as refeições dela. Ela perguntou, como assim? Eu falei, você come sozinha? Você senta à mesa? Como você faz suas refeições? Aí ela, eu moro sozinha, então eu sento na sala, assisto televisão e como. Ela é uma pós-bariátrica, estava com alguns problemas para ficar no peso. E aí eu falei para ela, tentei explicar para ela o quê?
Eu entendo, por isso que a gente tem que perguntar a rotina de cada um. Porque a gente chegar para uma pessoa e falar assim, olha, o ideal é você não comer com distrações. Distrações como TV, celular, por quê? Exatamente pelo que a Camila falou. O processo de digestão após a comida, ele é muito, muito, muito extenso. Digamos assim, ele exige muito do nosso corpo. Por isso tem muita gente que almoça assim e sente um soninho. Por quê? Porque o teu corpo está trabalhando na digestão. Então, se você vai assistir televisão e comer ao mesmo tempo, você vai tentar enganar seu cérebro. Então, ele vai fazer uma coisa ou outra. Aí, se você está realmente prestando atenção e interessado no que está passando ali, você não vai ter nem noção do que você está comendo. Porque teu cérebro não vai nem conseguir te dizer, ei, tu já está saciado. Ele não vai nem conseguir se concentrar e trabalhar para liberar o hormônio, que eu acho que é a leptina, né? Que te fala assim, ei, a saciedade está batendo, viu? Para de comer, já está na hora. Não, o que tiver ali na tua frente, o que tiver perto, tu vai pegando para comer. E acaba que a pessoa desenvolve uma compulsão sem nem perceber. O meu já está treinado para algumas comidas. Qual que é o oposto de uma compulsão? A bulimia. Ou anorexia. É uma repulsa? Tipo, Uma repulsa. Não consegue. No caso, é mais anorexia. Porque tem as pessoas que têm a distorção da imagem e também tem as pessoas que... Peraí, a distorção da imagem é... Anorexia. Você está falando quando eu não me vejo de tal como eu sou. Isso. E isso é anorexia. E a bulimia? A bulimia, por exemplo, é aquela pessoa que gosta de comer. Come, só que ela se sente culpada logo depois e vomita. Então ela não tem essa percepção visual distorcida, não. É psicológica. A anorexia, ela fica pele e osso e ela se enxerga gorda. Se enxerga acima do peso. A bulimia, ela usa formas de compensação. Ele se acha forte. Eu não sei como é que é o nome disso não, mas... Frangorexia. Eu não sei como é que chama. É alguma coisa assim. Rapaz, vocês que têm que estudar isso aí. Eu tava quieto aqui, pô. Eu tava quieto. Não, mas tem alguns alimentos que é engraçado, porque eu até falo, tem alguns alimentos, por exemplo, se eu fizer uma Marisabel, na minha cabeça eu sei que só um prato não vai me satisfazer. Óbvio que vai. Não, eu sei que é óbvio que vai, mas na minha cabeça, parece que eu como, posso botar um prato cheião, e aí eu vou terminar assim, eu falei, mas eu vou botar só mais um pouquinho, porque tá muito bom. Aí não é fome mais, aí já é vontade de comer. Vontade de comer. Aí fala assim, não, é porque não enche, quando é com carne assim, o arroz não enche. Não, mas aí... Olha a cabeça. Aí, entendi o negócio das companhias agora. Vou dizer o porquê que eu entendi. Porque a minha sogra sabe... Ela sabe, é engraçado isso, mas ela sabe que quando ela faz um arroz com abóbora e aí ela faz a carne picada com linguiça, aquela linguiça mais fininha picada, ela já sabe que eu vou pegar o prato fundo. Por quê? Porque eu já descobri mais ou menos como que eu funciono melhor. Eu tenho que entender melhor sobre os efeitos de cada alimento, mas eu tento fazer sempre assim, tipo, metade do prato é salada, aí um quarto do prato é arroz e um quarto é proteína e o outro quarto é arroz com alguma coisa. Eu evito comer feijão porque feijão eu me sinto pesado. Né? É a fermentação do feijão mesmo. Aí, só que quando ela faz um arroz com abóbora, aí eu pego o prato fundo, eu não como salada, eu forro o prato fundo de arroz com abóbora e jogo a carne picada com a linguiça por cima. E aí eu como de colher. Orgulho da noite. Senhora. E quando o cara come de colher é porque a comida é boa. E ela faz sabendo que eu vou fazer. Então a culpa não é minha. É desse jeito da minha mesmo. sogra. Maria Isabel, eu só como de colher. Mas tem os pratos que a gente gosta muito, né? E isso não, a culpa é da minha sogra, tá resolvido. Vamos focar no vídeo agora. Quando isso não se torna uma rotina, tá, gente? Eu sempre falo isso com os pacientes. O problema não é comer uma pizza ou um sanduíche. O problema é a quantidade e a frequência. Aí vocês e a forma. Não, é a frequência. Minha pizza, mas só duas fatias. Não. Duas fatias. Mas tem gente que compra uma pizza e come inteira só. Eu fazia isso. Então. Mas na época, aí é quantidade, a frequência de... eu como 3-4 vezes na semana lanches, aí você já tá numa tem frequência. Tem coisas que abriram o meu apetite que eu não posso falar no podcast. Mas eu comi uma pizza da Domino's inteira, sozinho. Então, aí Catuperone, o nome exatamente, você parou de sentir fome e comeu somente por gostar do alimento. Entendeu? Na minha cabeça eu tava precisando. A questão de sentir vontade de comer, eu sempre digo que ela não deve ser
privada. Você sentiu vontade de comer, sentiu apetite, tudo bem. Você pode, sim, não tem problema em você, igual eu estava comentando ontem, você está assistindo televisão e viu a propaganda de alguma coisa, sei lá, de um bolo que você gosta, sentiu vontade de comer bolo, você não estava com fome, você tinha acabado de comer. Aí você foi lá, fez o bolo, comeu. Agora a questão bate na questão da saciedade. Saciou a sua necessidade de comer aquele bolo? Você sabe chegar nessa percepção? Show! Você não precisa comer o bolo inteiro. O que você tem que ter a noção é de que você não está... Gente, a fome fisiológica, a gente sabe quando ela chega e a gente sabe quando ela acaba. A gente só se cega, tá? Porque a fome fisiológica... Isso que eu ia te perguntar. A fome fisiológica, ela é aquela que ou você sente fisiologicamente alguma coisa, porque você já está condicionado aos seus horários, ou até mesmo pela hora. Tem gente, vocês podem acreditar, tem gente que deu meio-dia, eita, chegou a hora do almoço. Foi só olhar pro relógio que... Bum, deu fome. Por incrível que pareça. Essas pessoas que trabalham normalmente em escritório, normalmente, quem é bem organizadinho no horário, eles são assim. A questão é... Abriu o apetite, gente, todo mundo sente a fome fisiológica. E todo mundo sabe quando ela vai embora também. A questão é que vem outras variáveis. Variável exterior. Tem que comer devagar, né? Era isso que eu ia entrar agora. A forma como você come. Por que eu digo para não comer na frente de TV, com o celular, ou lendo uma coisa? Para você apreciar aquela comida, sentir o sabor, saber o que tem ali, o cheiro, para você ver aquela comida, cheirar, mastigar e sentir tudo para você saber se você realmente gosta e até onde você consegue comer aquilo dali. Rapaz, eu tenho um amigo que ele come tão devagar que ele falta inventar o almoço na janta. Abraço, Michel. E isso, essa forma de alimentação, de comer nesse momento, também ajuda principalmente aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma digestão ruim de alimentos. Então, aquele momento de alimentação, ele já é um momento que seu corpo trabalha bastante. Então, para ajudar seu corpo, mastigue bem também. Para na hora da digestão você conseguir digerir e não ter, por exemplo, encostipação ou qualquer outra coisa do tipo. Vai ter o quê? Constipação. Ah, constipação. Constipação. Porque a pessoa que tem... Vocês estão falando de controlar, ter uma rotina e tal. A pessoa que se alimenta sempre no mesmo horário, tem uma alimentação mais regrada, ela funciona igual um relógio. Até tem gente que realmente faz assim, cria esse hábito. A gente criar esse hábito porque você consegue se organizar também. Né? A questão da organização com a alimentação é muito importante. Tem gente que, eu não consigo fazer a dieta, né, ou melhorar a minha alimentação porque eu não tenho os alimentos ali na hora, pronto, ninguém vai te entregar na mão. Você tem que muitas vezes se organizar. Então, tirar um se horário, você, né? exatamente. Ou você organiza no final de semana, ou você organiza à noite as suas refeições do outro dia. Se você é uma pessoa que, né, só almoça em casa, ou então só toma café da manhã em casa, as próximas refeições você vai ter que organizar. Seus lanches você tem que levar justamente para quando você sentir a fome, você ter o alimento lá, porque senão você come o que tiver. Faz o que é mais rápido, faz exatamente. Então, muitas vezes a falta de organização faz com que a pessoa coma qualquer coisa, porque ela não se organizou. Gente, tem muita gente que não se organiza. Quase sempre no macarrão, quando tô agoniado, macarrão. Pipoca. A pipoca não dá mais nem pra comprar, não. Tu foi do supermercado esse dia pra ver pipoca, meu irmão. Pipoca. O milho. Pipoca. Ou a pipoca de saquinho? Não, a do milho, de pipoca. Tá. Que bom que eles falaram que compram milho. Não, eu só gosto do milho. Eu não gosto daquela com gordura hidrogenada, não dá não. Aquela dali. Eu sinto direto, revestiu o coração todinho. ela dá uma segurada. Essa questão da organização que a Camila falou, ela é essencial, gente. E se vocês souberem que, assim, eu acho que de 100% das pessoas, 70% não conseguem. Não conseguem entrar nessa rotina. Assim, dá um pouquinho de trabalho fazer a marmita, mas no tempo que a gente fez o desafio, eu já fazia o arroz e a proteína eu deixava já pesada na vasilha. Fazer uma pergunta. Aí era... Por que tu acha que depois desse desafio tu não conseguiu continuar com isso? Por quê? Não priorizei não. Não priorizei, mas tu fez certinho realmente. O desafio. Ele foi o que teve o melhor resultado, pô. E o que foi que aconteceu? Por que tu não sentiu vontade de continuar? Drogas. Não, por exemplo, eu gosto de cozinhar, mas eu acho muito
chato, Vamos falar às sobre a vezes, vida dele? Você fazer quer que eu fale? marmitas, Eu vou falar. entendeu? Não, Eu mas gosto de hoje em dia cozinhar, né? Era isso que eu ia empresas falar. Isso não. que Marmita preparam. tá sobrando na Mas tua não é vida. bom não, não é bom não, tu quer. Menino. Hoje em dia a gente tem várias estratégias, entendeu? Tem. Ou você tem empresas que fazem a marmita e direcionada dentro da tua necessidade, do que o nutricionista passou, a quantidade certinha, e aí já... Então, Não, assim, mas eu realmente não colocou como eu prioridade. não Não coloquei colocou como como prioridade prioridade. ser tão, vamos dizer assim, tão cri-cri, tão rigoroso a esse ponto de fazer. Eu gosto de fazer minha comidinha. Eu gosto de fazer minha comidinha ali e tudo. E às vezes eu gosto de extrapolar, tipo, gosto de fazer um outro tipo de comida e comer mais à vontade. Só que aí eu acabo diminuindo no restante do dia. Mas Entendi. não é algo que eu gosto de fazer. Eu sempre 100%. digo normalmente que esse tipo de situação e essas atitudes que eu e a Camila a gente está conversando aqui, normalmente vem de pessoas que já necessitam, tem alguma comorbidade, ou se incomodam com alguma coisa no corpo, estética, enfim, alguém que precise por conta de saúde. Porque hoje em dia as pessoas falam assim, não, eu estou muito bem, eu estou ótima, minha relação com a comida é ótima. Mas eu já ouvi de vocês dois aqui que é compensatória quase 100%. Quase 100%. Mas sabe qual que é o problema? Se você, de verdade, assim, por exemplo, eu sento para tomar café. Aí eu como um ovo mexido, às vezes eu como uma tapioca com um pouquinho de queijo, né, e um café com leite. Aí chega a hora do almoço. Aí na hora do almoço eu também faço o prato desse jeito que eu expliquei para vocês. Na janta, às vezes eu como alguma coisa um pouquinho mais leve. O problema não é esse. O problema é, entre uma refeição e outra, senta para tomar um café. Se a gente abrir um pacote de bolacha só para tomar um café, acaba o pacote de bolacha. Acaba. Eu não tô falando bolacha recheada, eu tô falando aquele pacote de 1 kg de Mabel, ele vai embora. Só a gente conversando aqui, falando alguma coisa por aqui. isso que o ato de se alimentar, Inclusive, ele também... Ele também... A variável dele também não é só da pessoa em si. Ele é cultural, ele é social, ele é tudo junto. Por isso que eu falei, comida é social. Ela é como come, com quem come, quando come, tudo isso é necessário saber como que as pessoas fazem. E, gente, é normal, é igual eu estava falando, quando você vai... Olha, gente, quando eu ia para uma festa de criança, e a minha compulsão é por doce, tá? É chocolate em si. E a Camila sabe. Também. A luta que ela teve comigo para segurar a onda. E assim, quando eu ia pra festa de criancinha mesmo, de 1 ano, 2 anos, que a gente sempre sabe que tem docinho à torta e à direita. Eu levava uma bolsa maior pra socar tudo lá dentro e levar pra casa. Não vou mentir, eu fazia isso. Não é regra, não? Não tem que fazer isso toda vez, não? Até Até eu queria levar uma bolsa. Quando eu sou convidado, quando eu sei que eu estou indo para uma festa infantil, que a Renata parou de me avisar por causa disso, eu falo assim, tu já separou uma Tupperware? Eu colocava real, gente, não é brincadeira, não é exagero. Eu realmente ia com uma bolsa maior. Aí chegou um tempo que eu comecei a ficar com vergonha de ir lá na mesa. Eu pegava meus priminhos ou alguém menorzinho, vai bem ali, enche esses 2 copinhos bem e traz pra mim. E enfiava dentro da bolsa. E assim, eram coisas que não aconteciam só em festinha de criança. Eu fazia isso em casa também. Porque o que eu quero dizer? Comportamentos como uma festinha de criança, é normal exagerar um pouquinho a mais. Porque não é um comportamento que acontece todo dia também, não é rotineiro. Não é para se sentir morto de culpado. Aconteceu ali, é uma eventualidade, tudo bem. Agora já, por exemplo, o meu comportamento já não era assim. Eu comia ali e parece que instigava mais ainda a minha vontade de comer doce no outro dia. Então, aí eu comecei a conhecer meu corpo. Então, como eu conheci meu corpo, eu já sei que quando eu for numa festa assim, eu já não tenho mais esse tipo de comportamento. Porque eu sei que se eu comer muito ali, vai me instigar a comer mais no outro dia. Não estou falando para a pessoa não fazer isso. Se a pessoa tem plena consciência e sabe que se ela comer ali amanhã para ela tá tudo bem, ótimo, come um pouquinho ali a mais, não tem problema. Eu já sei que se eu comer ali, vai instigar a minha vontade de comer mais. Eu queria muito que esse chocolate não fosse tão gostoso. Mas acredita que eu aprendi a gostar de chocolate 80% graças a essa moça bem aqui. Mas é bom demais. Não é nem chocolate. Eu falava que tinha gosto de pirona. Não, uma coisa que chocolate 80% cacau. É melhor tu pegar o cacau e morder, porque... Olha, mas é tudo uma questão de Pareto, 80-20. Readaptação do paladar. É fantástico, gente, é incrível. Porque no começo realmente é horrível. É igual café sem açúcar. Exatamente, é igual café sem açúcar. Sabe o que eu queria? Eu queria ter, por exemplo,
o meu filho, Olavo, ele tem... A gente leva ele numa festa de criança, ou tem sobremesa, ou alguma coisa assim. Se ele for numa festa de criança, eu acho que ele vai comer... Se ele tiver varado de fome, ele vai comer um brigadeiro. Bolo ele nem trisca. Mas é porque ele não conhece nada, né? Não, ele... assim, a gente nunca... No começo da infância dele, a gente sempre... a única coisa que a gente restringiu até os 5 anos de idade foi refrigerante. Depois a gente foi liberando aos poucos, mas ele já tem... hoje ele já tem uma propensão maior para tomar suco. E como é que é a refeição da família em casa? De Não, vocês com ele? as refeições... Em casa tem esses tipos de alimento na rotina? De ter besteira? Sim. Não, com frequência não. Mas aí que tá. A Mel, a de 6 anos, ela é uma formiga. Que nem eu. O Olavo já é assim, tipo... tem chocolate. Ele vai comer 2 quadradinhos de chocolate e fala, não, tá bom, não quero mais não. E eu como a barra. Porque é muito da cultura, né? Porque antigamente, hoje em dia, como já tem mais conhecimento a respeito de saúde, já é mais vivenciado, não, mas antigamente era massa demais. Tu viu o gordinho? Oi, bota o gordinho pra comer, bota. O gordinho que come. Pega mais um prato aqui, pra esse gordinho. 2 pratinhos pra ele de marrom glacê. O pessoal mais velho gostava, as avós adoram ver o povo se acabando de comer, é um elogio pra ela. Minha tia, quando eu ia visitar ela falava. Magro, né? Falava assim, nossa, esse menino tá muito magro, tem que comer. Antigamente Minha as tia, pessoas ela associavam o magro ao doente. a pessoa que tivesse um pouquinho mais peso. Então, muitas vezes as pessoas veem a pessoa e nem o magro e nem o que esteja um pouco acima é relação de saúde. Muitas vezes tem uma pessoa que está mais magra e ela está com problemas de saúde. E tem uma pessoa, às vezes, que, né, não... Gente, obesidade não, porque obesidade, vamos pontuar, obesidade é doença e excesso de gordura é inflamatório e você precisa tratar. Mas eu falo aquela pessoa que está com um pouco de peso a mais, um pouco, tá? Ela, às vezes, pode estar com os parâmetros dela, de exames, de algumas outras questões, muito mais saudável do que uma pessoa que esteja mais magra. Então, não necessariamente, né, a composição corporal, ela vai definir. O peso não é o único indicador. Não. É muito mais a distribuição. Isso eu sempre falo para os pacientes, nós podemos ter uma pessoa com 70 quilos que esteja acima, né, porque ela está com um percentual de gordura, uma quantidade de gordura muito maior, né, do que o corpo precisa. E podemos ter uma pessoa com 70 quilos, com a mesma altura, e ela está saudável. Como é que era aquela conta que fazia antigamente? Que é o IMC. A sua altura menos alguma coisa? É o peso dividido pela altura. Isso a gente IMC. Não utiliza mais, porque o IMC, ele só te dá uma referência de peso. E aí, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Um bodybuilding. O peso dividido pela altura? Isso. A pessoa, um bodybuilding, ele tem a maior quantidade de composição corporal dele, é músculo. Não tinha um cálculo que era assim, pega a tua altura, subtrai a idade, tem que ser mais ou menos o teu peso. Eu ia zerar. Se subtrair a idade, já foi embora. Eu sei da idade. Mas foi embora. A composição corporal, ela diz muito mais. Porque já pensou se uma pessoa que tem é um homem, 100 quilos. Se ele tiver a composição dele muito maior de músculo e um outro que tiver a composição mesmo 100 quilos, a mesma altura, e se for de gordura, esse aqui tá saudável, né? No saudável, caso, eu sou o que tem a composição maior de músculo. Pois é, composição. Você quer pegar o tua bioimpedância? Cadê? Cadê a tua bioimpedância? Cadê a tua? Frangoréxico. Aqui, Rafael. Joga na tela. Joga na tela. Gente, vocês falando, eu lembrei... que a Perdigão vai te buscar, né? Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi de uma mentora, quando estava na especialização, que ela falou que essa questão da biopedância também pega muito com muita gente. Principalmente aquelas pessoas extremamente controladas a tentar, principalmente estética. De número. De contagem de números. E daí, uma nutricionista foi tentar passar um programa para uma moça de pós-bariátrica. E ela fez um aplicativo. E nesse aplicativo da moça, ele contava mostrava para ela as calorias que ela estava ingerindo no dia. A moça se descompensou e no dia ela acabou... Ela era muito regrada, ela regrava muito. Tipo, ela sentia vontade de comer alguma coisa, ela não comia. Por quê? Porque ela dizia, se eu começar a comer, eu não paro. Então ela se privava total da vontade de comer dela. E o que aconteceu? Um dia ela se descontrolou emocionalmente,
comeu uma pizza inteira e não tinha nenhum ano de pós-bariátrica. Passou mal, vomitou, sentiu, fui bater no hospital, é claro, porque o estômago diminuiu e a percepção dela não mudou. Então, quando eu falo sobre a percepção, ela é importante em todos os pontos, gente. Quando a gente fala... uma parente que ela, a pré-bariátrica, eu já cheguei a ver ela comprar uma bisnaga. Aqui você chama de bisnaga ou baguete? Aquela que é tipo um pão baguete. Baguete. Aí ela partia, botava ketchup e maionese e ela comia uma baguete daquela sozinha. Aí, tem um desafio massa aí pra nós. Depois da bariátrica, ela não conseguia. Então, o que ela fazia? Ela pegava uma latinha de leite condensado, furava e tomava como se fosse um todinho. E isso é uma grande questão das pessoas quando elas não mudam a relação com a comida e a cabeça. Porque Exatamente. eu tenho vários pacientes que são pós-bariátricos ou que já fizeram, né, que perderam bastante peso e com 2, 3 anos eles voltam a ganhar. Porque eles não mudaram a relação com a comida, eles não mudaram a cabeça. Não, e o que eu vejo... Em 10 anos fez bariátrica, aquela do HCG, né? Balão. Não botou, fez a bariátrica e fez o HCG e toda a dieta milagrosa que aparece, a pessoa faz. Aí a última se entupiu de Ozempic. Mas assim... Não muda. Mas eu quero falar, essa questão de percepção, por exemplo. A da percepção. Quem está muito acima do peso, eu falei uma vez para um amigo meu, e eu sem conhecimento nenhum, mas é notório. Se está muito acima do peso, começa a fazer uma atividade e começa a, vamos dizer, regrar mais um pouco que tu come, tu vai perder muito no primeiro mês. Depois você atinge o platô. Aí vai chegar na parte que é difícil, que tu não vai perder mais. Aí parece que na cabeça dele fala assim, não tá mais rendendo. Isso aqui não dá mais certo. Essa moça foi assim. A bariátrica é assim, a gente chama ela de um casamento. Porque a bariátrica no início, principalmente para uma pessoa que é, vamos dizer, obesa. Vamos usar um exemplo de uma pessoa obesa. O bariátrico tem que ser obeso para fazer. Nem sempre, amiga. Na verdade, uma pessoa... Olha, eu atendi uma moça ela tinha 94, 95, ela fez. 1,50 m. Mas é porque estão mudando, né? Mas exatamente. O IMC e ser considerado obeso. Obeso. E ela, tipo assim, o que aconteceu? Ela estava tão desesperada de uma forma para chegar ao corpo que ela queria, que o que aconteceu? Antes dela ir para lá, disseram para ela, olha, precisa de um peso X para você poder. Ela engordou para poder fazer a bariátrica. Então, olha como estava a cabeça dela, tá? Para poder fazer uma bariátrica dessa. Aí você me diz, uma pessoa que fez isso para poder fazer uma bariátrica, você acha que a bariátrica dela vai seguir? Vai adiantar? Por quê? Porque ela usou a bariátrica como solução da vida dela. Ela não mudou a rotina dela. E outra, gente, uma pessoa que entra numa bariátrica sem antes começar a rotina, antes de fazer a bariátrica... Se ela usar a bariátrica e falar, depois que eu fizer a bariátrica eu vou fazer exercício, depois que eu fizer a bariátrica eu vou fazer regime. Gente, não dá, né? Não dá. Por quê? Porque a bariátrica é uma mudança de estilo, de vida. Se você é uma pessoa compulsiva, se você é uma pessoa que come muito, se você é uma pessoa que não consegue parar, então comece a rotina antes de fazer a bariátrica, para quando você entrar no pós-bariátrica, você já está com o seu corpo habituado àquilo dali. Porque senão você vai entrar em sofrimento e vai entrar em desespero. Então a pessoa faz um pós-bariátrica, aí entra num colapso desse, porque não conseguiu se reestruturar, não conseguiu montar uma rotina para ela, e aí vai dizer que a bariátrica não deu certo. A bariátrica foi um sucesso. A bariátrica deu certo. Agora, a bariátrica é o seguinte, principalmente a pessoa obesa, como eu estava falando, quando vai o começo da bariátrica, é mais nítido do que uma pessoa que tem menos peso. Por quê? Porque ela era bem grande, então a percepção de diminuição vai ser maior do que uma pessoa que tinha 90 quilos e foi perdendo. Aí as pessoas começam a se comparar, por que eu não tive tanta perda? Às vezes a pessoa nem percebe assim tanto. Aí, por exemplo, perdeu esse tanto de peso, é um casamento aqui, ó, é a lua de mel. Perdeu, chega a hora do platô, que é a hora que estabiliza e é o corpo falando assim, agora é contigo. Você reajusta. Sim, até porque no platô tem também, você emagrece, quando chega no platô, você aumenta um pouquinho ainda, porque dá aquele aumentozinho realmente depois, porque teu corpo tentando achar ali o molde dele ali e falar assim pra ti, agora daqui pra frente é contigo. Eu fiz a minha parte, é a bariátrica falando, eu fiz a minha parte, agora é contigo. Então, se a pessoa ficar esperando ainda diminuir igual estava no começo, aí ela entra nesse desespero com medo de não emagrecer mais, o que vai fazer, e ela tá sentindo as mesmas vontades, e a percepção de querer comer isso tudo e não aguentar, só aguenta comer isso daqui, vai fazer o quê? Como que a pessoa...
como que eu identifico o que está me levando para esses hábitos? Hábito de A compulsão alimentar ou a privação alimentar. Porque às vezes também a gente se priva, né? A gente acha que a privação vai resolver o problema. Como que a gente... Normalmente a gente faz isso, né? Que, por exemplo, a gente priva, um dia seguinte, depois de eu comer muito, eu me privo. Eu tô num impasse gigante. Eu tô com 90 quilos. Eu não sei se eu subo para 94 ou se eu desço para 85. Pra competir, né, no caso. Por causa da competição, mas entendeu? Tem a percepção, né? Mas eu tenho uma percepção, mas assim, se eu como, por exemplo, esse final de semana passado, né? Que eu competi, deu sexta, eu já comi menos, porque deu quinta, sexta eu comi menos porque eu ia pesar. Aí sábado eu ia competir, comi menos. Aí no domingo eu comi mais. Aí segunda eu já tava normal, padrão. Pensei que você ia falar, já tinha desandado tudo. Não, já tava normal, padrão, entendeu? Mas ainda a vontade de comer muito tava grande. Quando tu se privou? Depois que eu privei. A vontade vem Tá imensa. Vendo por que eu tô te falando imensa. que é a questão de você se privar, por exemplo, total. Eu, por exemplo, que sou compulsiva por chocolate, eu me privar total de chocolate porque eu vou dizer, se eu comer uma, eu vou comer a barra inteira. A probabilidade de um dia eu entrar numa crise emocional e comer umas 30 barras é imensa. Então não é a questão de privar total. É achar uma maneira que você consiga saciar aquela vontade. Por exemplo, veio uma professora minha conversar algumas coisas e falou assim, Duda, eu tô com um problema, eu queria que tu me ajudasse. Ela estava passando por uma semana extremamente tensa e ela é uma pessoa igual a Camila, ela tem muitas alergias a alguns alimentos. Então, ela não pode estar comendo qualquer coisa. Ela falou, Duda, eu só estou sentindo muita vontade de comer chocolate. É só isso que eu estou sentindo vontade de comer. Chocolate no final do dia. Meu dia está estressante, meu filho está assim, assim, assado, e ali está assim, assim, assado. Enfim. Aí, o que eu fiz com ela? Falei, olha, eu vou te dar uma dica. Porque eu sei que é por cansaço, eu sei que é por isso, por aquilo, e a tua vontade é de chocolate mesmo, se ela é de comer aqueles bolos de chocolate assim imenso, lá da Nina. Eita, pois a vontade mesmo tá grande de comer chocolate. Ei, bom, manda ela ir atrás da Virgínia. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate da Virgínia é o melhor do mundo. Bianca, pelo amor de Deus. Parece que a minha avó veio do céu. Eu achei que eu tava tendo. Mas ela não pode, porque ela tem algumas alergias. Ela tem alergia a trigo, por exemplo. Então, bolo pra ela já não é qualquer um. Não, meu bolo é de cenoura, não é de trigo. Ai, meu pai eterno. É assim que funciona pra mim, não tô brincando. Ai, Jesus. Então, o que eu fiz com ela? Eu falei, olha, eu vou te dar... Porque ela teve a percepção de que ela está com essa vontade de comer doce para se sentir melhor, porque ela está estressada, está cansada, mas não está parada, ela está fazendo, porém é um período difícil, então ela teve essa percepção. Eu falei, então eu vou te dar uma dica. Lá, inclusive, eu não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, num lugar, tem um potinho que diziam para mim que na verdade era um sorvetinho, que ele era de cacau e nananana. Aí eu fui lá para conhecer, inclusive, coincidentemente, um dia antes dela falar isso para mim. Eu fui lá para conhecer, para saber, porque eu estava no meu período pré-menstrual, eu estava começando a sentir vontade de comer doce. Aí eu encontrei um de 70% cacau e eu pensei que era um sorvete e comprei. Não é um sorvete, mas ele tem uma textura de como se fosse um doce de leite. E ele é 70% cacau. Eu fui lá, peguei a metade de uma colherzinha, pã na boca, falei, eita, que coisa gostosa. Achei. E aí... Pronto, eu vi, aí ele era 0 açúcar, proteína do leite também, e um baixo teor calórico, e eu olhei a taxazinha dele, porque eu aprendi com uma certa pessoa, agora sempre olhar a tabelinha atrás dos alimentos. Virou um hábito, gente, eu juro que virou um hábito de olhar. Eu só consigo olhar tudo depois que acaba. Tudo que a grande mídia fala pra você, você é influenciada pelos jornais. Tô brincando. Acredita que não, é porque assim... Eu sei que tem que ler. Eu, por exemplo, eu ia muito pra tomar, eu falei pra Camila que eu ia muito pra tomar o YoPro, porque eu tinha uma rotina à tarde meio puxada. E a Camila sempre falou, é só no essencial, no último caso. Porque se tu tem uma rotina assim, bota uma dosezinha de whey na coisinha e leva junto com uma banana. Porque isso também dá pra levar igual um YoPro. Dá pra levar pra qualquer lugar também, já sai de casa com ele. Então é melhor você tomar a dosezinha de whey com uma banana, alguma coisa, do que você tá tomando só o YoPro. Porque o YoPro é fácil, gente, você encontra bem ali na farmácia. Você abre ali na farmácia, abriu, você pega um e pronto. Então é mais prático. Eu comprei um negócio que ele
rosca um pote no outro. Fica desse tamanho, assim. Sim, o lá de casa, eu também comprei um assim. Eu e o Matheus, a gente usa. E é bom, só que tem dias, por exemplo, tu vai atrasado e sai correndo. E esquece. Aí é uma opção de eu parar na farmácia e comprar o Wheelpro. Mas aí, deixa eu te falar, aí entra numa questão da organização de rotina. Né? Eu vou Sim, claro. Aqui. Por quê? Porque se você parar para contabilizar, demora acho que um total de 30 segundos. Sim. Você encher um potinho desse e botar na bolsa. É porque a gente mesmo não só isso, Olavo, mas tem casos fortuitos e força maior que acontece que no dia que você para organizar, não dá. Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, às vezes é aquela coisa, e o meu esposo viaja, tipo, essa semana, tá passando a semana toda fora, então fica um pouco mais sobrecarregado para mim. Então, existem sim momentos que acontecem esse tipo de situação, que foi quando a Camila falou, olha, quando não tiver jeito... do Matheus, não do Carlos Eduardo, do Matheus. Tudo começou com a viagem dele. A culpa de tudo atrás dele. Coitado, Nadinho. E aí, o que acontece? Nesses momentos, sim, eu paro e compro um e tomo. Só que eu já peguei o costume de pegar sempre a dosezinha e levo. Nessa questão dessa minha professora, o que eu falei para ela? Eu provei. E a minha vontade passou por quê? Porque, igual eu disse, a vontade de comer, ela não é só pelo paladar, não é só por você lembrar, você ter um comportamento que você já teve, aquela memória afetiva de que, o chocolate sim vai me dar vontade, mas também textura da comida na boca, o cheiro, você vê. Então, você tá com vontade de comer chocolate, eu não vou mandar tu comer uma granola doce. Só porque é doce. Não, eu não vou fazer isso, porque se eu te mostrar uma coisa que é parecida com o chocolate, o cheiro é parecido com o do chocolate, a tua saciedade do chocolate vai ser mais fácil de ser saciada do que eu mandar tu comer sei lá, 1 grama, 3 gramas, 5 gramas de granola. Não, mas, por exemplo, isso é importante você falar isso, porque eu não vou dizer todos, mas muitos dos nutricionistas que eu fui, quando eu falo assim, eu tenho muita vontade de comer doce depois do almoço. Como uma maçã. Eu falei, meu irmão, enfia a maçã no teu nariz. Isso, mano? Eu tô falando, eu não tô a fim de comer um chocolate porque vai me ajudar no anabolismo ou vai impedir o... porque é o chocolate. É a textura, é o sabor. Aí o cara vai falar da maçã. O cara tá de brincadeira com a minha cara. Aí tu já Libera, vê Camila, pra gente chocolate. Não, eu até coloco o chocolate, mas normalmente uns 70%. Eu vou dar um exemplo. Eu aprendi com a Camila. Você vai falar pra a pessoa, eu já fumei. 50. Aí a pessoa fala assim, eu quero parar de fumar. Aí você fala assim, sabe o que você faz? Anda sempre com um pacote de gengibre. Eu falei, você já fumou um cigarro? Você acha que um gengibre vai me ajudar? Vou esfregar no teu olho. É uns conselhos assim que você fala assim, a pessoa não tá... Eu acho que ela tá tentando ajudar, mas ela não sabe... 100% do como é. Ela não tem todas as informações, porque não é só uma técnica, tem algo psicológico por trás disso. Então, se você não trabalhar a emoção que leva a pessoa a fazer isso, não adianta você... substitui o açaí com banana farinha de puba por 3 uvas verdes. Porra. Mas é igual a gente estava falando, que eu repito que o nosso cérebro ele é fantástico. Então, você tem que aprender a trabalhar como ele trabalha. Então, se você sabe que você precisa ver algo que seja parecido com chocolate, que tem um cheiro parecido ou uma textura parecida, vamos lá. Então eu falei pra ela, olha, tem um potinho desse, ele é 70%, ele é uma delícia, e eu falo porque eu provei, tenta provar ele pra ver se tu consegue saciar, porque inclusive ela falou que estava comendo a granola pra tentar segurar a onda dela lá e não estava dando certo. Falei, não, então tenta fazer isso aqui. Porque... com 3 quilos de granola. Porque ela achava que era só o doce, mas ela falou, não, é chocolate mesmo. Eu falei, então tenta aqui. Porque eu não tenho condição de... É igual falou, você vai parar de fumar? Não. Chupa uma balinha de gengibre, é igualzinho, é mesmo que tá fumando um cigarro. Então, tudo, como é que eu posso dizer? É tudo de uma forma bem organizada por você mesmo, na verdade, você se conhecer. Então, a percepção, o autoconhecimento do que você precisa, do que você gosta, é fundamental. Por isso que é importante, assim, porque não tem... Se eu não te passar as informações, assim como passar para o nutricionista, não tem como elaborar uma estratégia. Sim. Então, por isso que eu te perguntei, como é que eu fico atento aos indicadores? Tipo,
E as pessoas têm que ter essa noção, assim, depois do almoço eu sinto vontade de comer um tipo de alimento específico, ou antes de dormir eu tenho esse hábito, eu docinho tinha também, docinho. Ou compensar com outras coisas, assim, eu tenho olho de gordo, né? E, por exemplo, se você falar assim, a Renata, eu vou na sorveteria com a Renata, aí a Renata vai e pede uma bolinha de sorvete de pistache para ela, tá ótimo. Aí eu pego a caixinha com 3 sabores diferentes, mais as coberturas, porque pra mim Aí, ó. Não uma bolinha não vai satisfazer. Moço. Vai! Quando a Emily faz bolo, a minha filha mais velha faz bolo, uma fatia do bolo, eu não é nem porque não é fome. Eu não como bolo porque eu tô com fome. Mas a saciedade não vai embora com uma fatia. Entendeu? Mas então aí é muito do que eu Aí é o que eu estava falando, no caso, a saciedade da vontade de comer, né? Isso. Aí já é diferente. Mas tu tem a percepção de que... A percepção ele tem. Tu só não consegue administrar isso. Não dou atenção pra essa percepção. Porque normalmente nosso corpo ele conversa. Eu tô no terceiro pedaço de bolo. Beleza. Mas depois que eu comer o bolo, a gente conversa. A gente tem essa percepção e todo mundo sabe quando tá comendo a mais. Ou se você não conseguir identificar, normalmente alguma pessoa próxima sua vai te falar, olha, né? Vai te dar ali alguns sinais. Então, quando você identificar ou alguém te passar algum feedback sobre isso, é importante você buscar acompanhamento de um profissional justamente para poder você sair desse ciclo. Porque ele se torna um ciclo, né? Onde você faz isso como rotina. Eu poderia comer só uma bola de sorvete, entretanto eu como 3, 4, sendo que uma me sacia. Então você tem essa percepção. Você só tem que justamente buscar mudar esse contexto, entendeu? E isso sozinho, muitas vezes, né? Na maioria a gente não consegue. É difícil. Então, a gente precisa buscar um profissional que te ajude, te oriente. É igual a entender o porquê que você faz isso. Né? O porquê que você hoje, normalmente é isso, é a compensação. A pessoa usa a comida como válvula de escape para outros problemas. Tireoide, problema não. Da tireoide deixou o Ronaldo. Por que você come 2 estudos, uma coca... Tireoide. Ou então, minha tireoide tá atacada. Isso aí é muito engraçado. Às vezes o paciente fala assim, eu tenho um problema de diabetes. Ou tô com diabetes. Mas é porque minha mãe também teve, a minha avó teve. Não, você pode ter até a predisposição genética, mas as suas escolhas e o seu estilo de vida é que vai definir se você vai ter ou não. A nossa genética, ela é 20%, 80% é o nosso estilo de vida. Então, se eu faço atividade física, se eu tenho uma alimentação regrada, se eu tenho um estresse mediado, a não ser que você já nasça com a diabetes tipo 1, a tipo 2 só vai ser desenvolvida realmente se você tiver o estilo de vida que vai ajudar. Isso. Exatamente. Então são as nossas escolhas. E justamente essa rotina corrida, né, associado com o estresse, a falta de tempo, essa autocobrança que todos nós temos, a nossa geração, ela tá adoecendo justamente por causa disso. A gente se cobra demais. Até os 30 anos você tem que ser bonito, você tem que estar bem sucedido. Se você tiver casado, você já tem que ter filho. Se você não tiver, você tem algum problema. Por que tu não tá casado ainda? Né? Aí, profissionalmente, você já tem que estar bem estabilizado. Então, assim... Eu não falei nada, amor. Aí, mas gente, a sociedade, a gente se cobra muito e a gente tá adoecendo por conta disso. Isso é verdade. A nossa geração, ela tá psicologicamente doente pela autocobrança que nós mesmos fazemos, de todos os contextos. E ficou um nível de estado de doença generalizado tão grande que agora é assim, por exemplo, existe e eu não estou falando de estética, eu não estou falando de beleza. Existe um padrão de saúde que você precisa ter. Sim. Aí o que aconteceu? As pessoas falam, o negócio está tão feio que fala assim, não, se a tua saúde está aqui, então vamos normalizar isso aqui. Você Pelo menos, né? Seja do jeito que você tá e aí tá bom. Esse ponto que tu tá falando é muito importante, porque até esse padrão de saúde, ele foi estabelecido que tem muita gente até se machucando às vezes para chegar nesse padrão de saúde. Então, assim,
Não existe, assim, um padrão de saúde. Existe o seu padrão de saúde, igual a Camila falou. Existe um biotipo, existe um jeito para um jeito para outro, tá tudo bem. Se você não chegar aqui, talvez é porque seu biotipo não dá, mas aqui onde você tá bom pro seu corpo, tá bom pra você. Mas assim, aí quando a pessoa fizer, por exemplo, eu não sou apegado a peso e nessas coisas. Não, eu tô falando assim, porque... Quem foi que pediu a bioimpedância ainda agorinha? Dele, eu pedi a dele. Não a minha. Mas por quê? Porque a minha percepção... Se eu perguntar normalmente para algumas pessoas, eles vão falar assim, não, você tem que... Pela sua altura, você tinha que pesar uns 85 quilos. Eu falei, não. Se eu pesar 85 quilos, minha mulher me larga. Tem uma coisa que eu acho fantástica na consulta do Camila. Eu me sinto melhor. O que eu vejo é o seguinte, todas as minhas taxas, quando eu fizer um check-up, todas as minhas taxas têm que estar muito bem e eu tenho que ter condicionamento físico. É isso. Mas tu sabe que as pessoas hoje estão muito apegadas a números, eles sempre fazem essa pergunta, qual é o meu peso ideal? Eu falei, depende. Qual que é o meu peso ideal? É um peso que eu esteja justamente com isso. Eu faço meus exames, as minhas taxas estão ok. Exatamente. Eu me sinta bem me olhando no Exatamente. espelho, porque, claro, a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo, porque senão isso se torna uma coisa... Querendo ou não tem jeito, gente. A gente gosta de se sentir bem, né? E também você está com a sua distribuição minimamente ali dentro do adequado. Então, assim, não existe um peso ideal. Porque, na verdade, essa distribuição, né, corpórea dentro do adequado... ela não é o objetivo, ela é um reflexo. E na verdade, ela não é voltada tanto para essa questão estética, assim, por exemplo, o percentual de gordura, 28%, só se for você tiver acima de 28, você tá acima, só que esteticamente, dentro 28... do padrão estético de beleza, para você ter, por exemplo, para um homem, para ele estar com abdômen trincado, assim, ele vai ter que viver um sacrifício... ele vai ter que se sacrificar um período que não é saudável. Sim. O sacrifício não é saudável. Não. Depois que ele se estabelecer, ele consegue, né, se adequar, beleza. Mas isso não é saudável. Então, antes dele chegar nessa fase, ele já atingiu o ponto ideal de saúde, digamos assim. É isso que eu tô falando. Exatamente. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Eduardo, você precisa se sentir bem. Eu já presenciei essa discussão. 2 pessoas com sobrepeso e uma pessoa virando falando assim, me ajuda a montar a ter uma rotina de treino, não sei o quê. Aí a outra pessoa virou e falou assim, não, você tem que se aceitar do jeito que você é. Ela assim, não, mas eu quero mudar. Não, mas por quê? A sociedade está impondo isso. Eu falei assim, gente, mas eu sempre converso isso na consulta. A pessoa, ela não tem nem mais a liberdade de querer melhorar, porque ela vai sempre alguém aparecer para falar assim, tu tá magro demais, tu tá gordo isso demais. Que eu ia e às falar, vezes tu já tá no limite ali. Muitas vezes eu acho que eu tô no meu limite, porque assim, se eu voltar a malhar e aumentar o ritmo, só de aumentar 2 dias a mais de treino, eu praticamente adoeci, porque a imunidade foi lá para baixo. Aí junta com a alimentação, é que nem tu falou. É o grolado, falta o grolado. Falta um groladozinho, um buriti com farinha de puba. Passa essa dica aí pra tu botar. Não, ela não sabe. Ela não vai saber. Depois eu passo essas dicas aí. Se ela priscar no pote... Mas, gente, essa questão que vocês estão falando, dessa percepção de as pessoas estão tentando normalizar a obesidade, tem até uma blogueira, se sentir confortável, né? Então eu falo assim, olha, uma coisa excesso de gordura, ela não é saudável. Sobre isso a gente não vai entrar em acordo, porque quando a gente fala de saúde, se os seus parâmetros não estão dentro de um contexto de saúde, não tem como. Então, assim, você se aceitar eu me aceito com relação a outras questões. Mas se hoje, como é que eu vou me aceitar se eu não durmo bem, se eu não tenho libido, se eu me olho no espelho eu não me sinto bem, se eu todo dia choro porque, né, eu não deixo de sair para um lugar porque a roupa que eu vou usar, ela não exatamente não serviu, se eu não consigo amarrar o meu sapato. Se a pessoa é casada e não consegue nem trocar de roupa na frente do marido, sente vergonha, acaba até que atinge até o relacionamento deles dois. Exatamente. Como é que onde é que existe saúde nisso? Me fala. Como é que eu vou me aceitar estar dentro de um padrão desse? Então isso não é aceitável. Agora, o que você vai se aceitar? Em outras questões. Eu tenho hoje esse problema, eu estou acima e eu vou buscar ajuda para mim poder melhorar a minha qualidade de vida. Então, o nosso foco tem que ser a saúde e a qualidade de vida. Porque não existe
existe saúde, nem física e nem mental, uma pessoa obesa. Sim. E não tem como a pessoa querer justificar isso e dizer que sim, porque não existe. Entendeu? Ela perde o mínimo. Sobe uma escada, ela tá cansada. Entendeu? Ela não eu faço perguntas simples nesse aspecto. Eu falo assim, mas por exemplo, mas tem gente que sempre fala isso. Mas eu fiz um exame, todas as minhas taxas estão bem. Normais. Ótimo. Era isso que eu ia falar. Agora, bota uma onça atrás de ti. como é que você calça o teu sapato? Como é que você amarra o teu cadastro? Exatamente. Como é que você se sente depois de subir 2 lances de escada? Não, só basta perguntar pra ela como é que ela se sente no final do dia dela. Se eu te chamar pra jogar bola agora, ou pra fazer uma caminhada, você não vai porque você não aguenta, ou você não vai porque você tem compromisso? E se você for, como é que você vai se sentir? Não... Então, é isso. Não é o teu peso, não eu não me sinto bem... porque eu não tenho um abdômen trincado, ou por causa disso. Nem a grande maioria das pessoas não vai ter. Não. Agora, e nem buscam se isso. você não consegue subir um lance de escada, se você não consegue ter uma noite com a tua esposa sem quase morrer, se você... Não tem nem vontade, na verdade. Porque a libido também, A libido, ela é totalmente relacionada ao excesso de gordura, ele vai interferir na produção dos hormônios. Não é sobre a sociedade te aceitar, é sobre você ter vida. Exatamente. Entendeu? É essa qualidade de vida. E essa doença que você falou, social, ela é muito disso. É assim, não, a pessoa tem que ser do jeito que ela é. Mas é porque ela não tem que ser do jeito que... mimimi, na verdade, né? assim, ela não tem que ser do jeito... O que eles falam é que você tem que se aceitar do jeito que você tá. Não. Eu discordo. Ela tem que se aceitar da forma que ela se sentir bem. Você tem que... Mas aí é que tá. Eu entendi o que você falou. Mas tem gente que fala assim, eu me sinto bem comendo só hambúrguer e pizza. Cara, você vai morrer. Entendeu? Não, ele se sente bem a sensação de prazer. Não tem vida saudável, não tem qualidade. Aí você tem que avaliar o seguinte. Porque, por exemplo, eu me sentia bem fumando. Eu gostava de fumar. Se você fala pra mim assim, mas cigarro é ruim. Não, cigarro faz mal. Cigarro fazer mal e ser ruim são coisas diferentes. Não, eu tô falando, pergunta pra qualquer fumante. Cigarro é extremamente prazeroso. Agora, você para de fumar porque ele faz mal. Então, mas eu me sinto bem. Tudo bem, você se sente bem. Resumindo, agora, são as consequências do que teus atos estão trazendo. Exatamente. Tem paciente que fala assim, eu não gosto de fazer atividade física. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Na vida adulta, a gente não faz só o que gosta, não. Tem coisas que você faz porque precisa ser feito. E as pessoas agora, elas tentam normalizar até o que não é certo. Mas justamente o grande problema. A da prioridade agora. Que a gente sempre fala. Prioridade de atividades. O cara fala assim, não, eu sou muito ocupado, não consigo ir na academia, não consigo. Calma aí, na hora que tu der uma tremidinha assim, e tu fala assim, eita, não, agora eu vou. Agora se eu você vou. não escolher mudar, o teu corpo vai te obrigar. Quando ele obriga, o processo é mais complicado, porque você vai ter que fazer tudo de uma vez para outra. É uma coisa que a gente fala muito quando a gente faz treinamento sobre gestão de rotina e priorização, né? Que a gente fala assim, você faz exercício? Não faço. Beleza. Mas é porque eu não tenho tempo. Você tudo não bem. se organiza. Aí, na hora que você tiver o primeiro infarto, arruma tempo do tipo. Você arruma tempo rápido. Quando alguém fala que não tem tempo, eu pego. Não, eu falo, não tenho tempo. Vem cá, senta aqui, deixa eu te contar como é que é o dia a dia do meu esposo. Aí tu me disse, tu não tem tempo. Não é questão de tempo, é a gente se organizar. E o Matheus prioridade. vai todo dia. Ele vai. Ele vai todo dia, mesmo que seja 5 horas da manhã, mesmo que seja 9 horas da noite. Tem um vídeo eu acho que é do Guto Galamba. Aí ele fala assim, porque o cara falou assim, porque eu perguntei o Nutri falou para eu comer fruta, mas eu não gosto de fruta. Mas ele não falou para você gostar de fruta, ele falou para você comer fruta. Ele não perguntou qual é a sua opinião em relação ao sabor da fruta. Ele falou, você precisa comer fruta. E eu acho que é isso. Tu vai ter que achar uma que tu gosta. Bicho. E a outra coisa que ele falou foi que porque eu não, o meu nutricionista falou que eu tô comendo muita fruta. Ele falou, olha, eu acho que o teu nutricionista, eu preciso achar um nutricionista, porque tem uma imaturidade ao lidar com pessoas que tomou conta de todo mundo. Então você não pode mais, falar a verdade é ofensivo. Instruir uma pessoa naquilo que você estudou, se especializou,
Ah, não, isso daí é gordofobia. Isso daí é porque você tá querendo me impor um padrão. Terrorismo nutricional. Pelo amor de Deus, gente. É porque as pessoas, eu sempre falo isso pros pacientes, gente, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Criança é que faz o que ela tenta fazer o que ela tem vontade. Adulto não, já pensou se tu fosse trabalhar só no dia que tu tivesse com vontade? Nem todo dia a gente acorda com vontade de trabalhar, não. Tem dia que se a gente pudesse, ficava deitado. Eu acho que eu vou fazer isso. Entendeu? Só que, infelizmente, a pessoa não só vai trabalhar no dia que ela tá com vontade. Você vai porque tem que trabalhar. Porque a conta vai chegar e no final do mês vai dar problema. Então, é justamente com qualquer outra coisa na vida. Você faz a alimentação saudável, você entra numa dieta. Gente, quando eu falo dieta, não está relacionada à restrição alimentar. Porque tem... Isso virou cultural já. Exatamente. Quando eu chego na casa da minha mãe e falo, ela faz, sei lá, uma lasanha, eu falo, não, mãe, eu não vou não, porque eu não quero quebrar a minha dieta. Ela... Dieta pra quê, magra desse jeito? Eu falei, mãe... As pessoas associam a dieta com restrição e não é. A pessoa... eles acham que só tem que fazer dieta quem é gordo. Quem é gordo. Exatamente. Então, assim, se você tá no processo de hipertrofia, a sua dieta é para aquilo ali. Se você tem algum problema, tá com insulina alta, a sua dieta vai ser voltada para isso. Se você comer todo dia sanduíche, a sua dieta é a base de sanduíche. Então, dieta, ela tá relacionada com o seu padrão alimentar. É o hábito alimentar. Exatamente. Que a pessoa tem que ter. Então, assim, as pessoas tentam hoje, de todo jeito, tentar com que as coisas fiquem mais fáceis para elas. E, infelizmente, tem coisas, gente, que não tem como. Se você tá com um problema de saúde, por exemplo, mas aí será que se eu for diminuindo um pouquinho... Depende de como é que tá. Você tá ali pré-diabético, tu acha que se tu continuar comendo todo dia um sanduíche... vai conseguir melhorar o teu quadro? Não, aí é a questão da escolha. O que é o seu difícil? De morte, vai. É você escolher o que é o teu difícil. Será se hoje a tua vida... Eu sempre pergunto isso pro paciente. A tua vida hoje tá boa? Você tá feliz como você tá? Normalmente a resposta é não. Então, esse começo agora dessa mudança que a gente vai fazer, no começo é difícil como tudo na vida, mas depois que se torna hábito, pronto, você faz isso de forma tranquila. Se me botassem para fazer o trabalho de vocês, por exemplo, para mim os primeiros dias ia ser extremamente estressante. Mas para vocês fazem de forma natural. Agora, se eu colocar vocês para fazerem o meu, vocês também, porque a gente sai ali da zona de conforto até a gente se adaptar e se ajustar. Aí existe um certo incômodo. Mas depois que vira rotina, gente, pronto, você faz de forma natural. No início, que o cérebro ele faz exatamente isso de formar os nossos comportamentos rotineiros, ele com o tempo ele faz virar hábito, exatamente para o nosso corpo não ficar tão cansado pro resto da vida. Mas, gente, o ser humano se adapta pro bom, pro ruim. Ele se adapta e é muito mais fácil pro ruim, tá? É muito mais fácil você por exemplo, eu tenho... Porque o ruim é gatilho imediato, né? Não, e nem só isso. Eu vou te dar um exemplo. Vocês falaram, a Camila falou que tem gente que chega e fala, eu não gosto de fazer exercício. Eu, Eduarda Regina, por também não ter tido esse comportamento desde cedo, eu também não gosto de academia. Adoro esporte. A academia eu não gosto. Porém, eu sou toda entrevada das costas, da cervical até a lombar. Então eu preciso de fortalecimento, fisioterapia e academia. É a única forma, infelizmente, Aí esporte. Você faz por quê? Porque eu preciso. E no começo, principalmente com relação a essas dores, principalmente depois da minha gestação, gente, eu jurava que eu não ia conseguir. E eu ia toda hora falava, eu vou parar. Mas eu ia assim, eu só vestia, eu vestia a roupa de academia falando, eu não vou. Aí eu não vou, calçando sapato, hoje eu não vou, entrando no carro, hoje não, acho que eu não vou. Até chegar na academia eu falava, hoje eu não vou. E eu ficava até chegar na hora da academia. Algumas vezes no início, eu entrava ruim e saía pior, por causa das dores. Eu tirei uma foto dela pra mandar pro Matheus. Meu Senhor. Algumas vezes no começo eu ia pra academia e voltava pra casa um pouco pior, por causa das dores. Porque me incomodava. Então o povo falava assim, vai pra academia que no final, todo treino no final você sai bem melhor. Por causa da liberação de hormônio. Mas pra mim não era. Não era tão gostoso por causa disso. Por causa das dores. Pra mim já era um caso diferente. Agora que eu já consegui um melhor fortalecimento, já sei mais um pouco de postura, já sei usar melhor o meu corpo, porque eu não tinha consciência corporal de jeito nenhum. Eu ia fazer extensora, amiga, aquela que levanta a perna assim? Eu ia fazer extensora quando tava muito pesado. O que eu fazia? Eu não botava a força só na perna, eu segurava aqui, e tensionava meu ombro. Então eu fazia isso aqui, e quando chegava isso aqui, tava cheio de nó. Aí o fisioterapeuta enfiava lá as agulhas, faltava era morrer. Até eu ter a consciência do meu corpo. Então, pra mim, foi todo um trabalho. Sim. Isso por quê? Porque antes eu não fazia isso. Essa aqui me pegou no final da gestação. Eu engordei 27 quilos na gestação. Quase 30 quilos acima. E ela sempre... Quantos filhos saíram daí?
Corta. Não, mas eu engordei muito. Por quê? Porque eu utilizei da gestação como forma de compensação para comida. E eu estava na época do Covid. E há quem negasse. E eu não tinha nada para fazer porque era Covid pesado. Eu estava na pandemia onde ninguém nem podia sair de casa. Eu só tinha que comer. Não via nem, no caso, o Matheus ainda era meu namorado. Não via nem ele, porque ele estava na linha de frente do hospital, então não podia ver ele. E ficava em casa praticamente só. Então a única coisa que eu tinha que fazer era assistir televisão, comer. E assistir a aula no computador, que eu fazia era dormir. Perdoe Selma, mas graças a Deus formei tudo certo. Deu certo. Deu tudo certo. Então essa questão de se focar para fazer as coisas no começo é super, hiper, mega difícil. Mas depois o teu corpo e o teu cérebro ensina pro teu corpo que aquilo ali virou um hábito e tu não tá mais tão cansado e vira literalmente uma rotina como aquela que tu levanta para ir trabalhar, como aquela que tu faz para fazer qualquer coisa, se torna rotina. E na verdade o que diferencia uma pessoa que consegue ou outra não, porque tem gente que fala assim, mas eu vejo que todo mundo, né, por exemplo, meu paciente entra para o trabalho com emagrecimento, todo mundo consegue emagrecer, eu não. A diferença de uma pessoa que consegue e a outra não é porque a que conseguiu, nos dias difíceis, ela decidiu continuar. Então, é um processo de decisão também. É a gente decidir que mesmo no dia difícil eu vou continuar, porque fácil não é. O ponto mais importante, rede de apoio. Aquela pessoa que é sozinha, para passar por isso é bem mais difícil. Sozinho, fala assim, eu moro longe da minha cidade, meus amigos ficaram para lá, meus familiares ficaram para lá, eu só converso por eles pela internet. É muito difícil. É muito mais fácil você que não gosta de fazer exercício. Vamos, amiga, pra academia. E ir com alguém. Ou igual eu, como eu realmente hoje eu me adaptei a comer salada, mas não é algo que eu chegue no restaurante, vamos pedir uma salada primeiro. Chega lá no Cabana do Sol, uma saladinha na Cabana do Sol, gente, não é comigo. Eu como porque eu realmente preciso, meu corpo precisa, mas não é de mim. Eu queria muito gostar. Igual eu sei que a Camila tem esse costume, já é meu esposo também, mas eu não. Mas o nosso ciclo é igual você falou. Eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho... eu vejo pessoas, por exemplo, uma pessoa no grupo de amigos começa a fazer atividade física e malhar. No começo, todos os outros começam a criticar. Pra que isso? Tá cheio de frescura. Agora tá com besteira. Aí os outros começam a ver, eita, tá tendo diferença. Aí um começa a ir, o outro também começa a ir. E quando você vê, ali todo o grupo começa a mudar os seus hábitos. Então, você também se cercar de pessoas que estejam com o mesmo objetivo faz diferença. Com certeza. Entendeu? Por exemplo, as minhas amigas, algumas, né, nem a maioria não cuidava da alimentação, não fazia atividade física, então acaba que elas vão vendo ali que a gente vai fazendo, e isso também vai servindo de uma forma de inspiração para outras pessoas também. Então, muitas vezes você se acompanhar de pessoas que tenham o mesmo propósito, isso como em tudo na vida vai te ajudar também nesse processo. Faz uma total diferença. Total. Deixa eu fazer a gente está caminhando para o fim, mas me surgiu uma curiosidade aqui. Tem gente que tem uma alimentação muito regrada, né, mas coloca uma cobrança em cima disso muito grande. A vigorexia, quase. É o quê? A gente chama de vigorexia. É o pessoal, por exemplo, esse pessoal que malha muito. Alta performance. Que tem aquela perfeição, ele não consegue suportar ver se o percentual dele de gordura ele for 15%, ele for para 16%, chora. E isso eu já vi paciente dentro do consultório fazendo isso. Fez uma bio, aumentou 1%, a pessoa chorar mesmo, entrar em desespero. É aquela pessoa que tem, do mesmo jeito que a gente tem um anoréxico que se vê magro, ou se vê gordo, tem o vigoréxico, que é aquela pessoa malhada e tudo, e ele sempre tá se olhando e se achando frango. Sempre tá achando que não tá legal, entendeu? Então, a vigorexia também é uma forma. Então, nós temos vários padrões de distorção de imagem. Tem o obeso, tem a pessoa que tá magro e que se vê acima, e tem o vigorexo, que é aquela pessoa que eles têm que estar extremamente perfeito o tempo inteiro. E nenhum desses comportamentos é saudável, porque tudo a gente tem que ter equilíbrio, gente. Ninguém consegue viver 24 horas sem sair um pouquinho. E o foco do vigorexo é que ele tem que estar perfeito pra ele. Ele tem que estar aquele perfeito dele. Não tem nada a ver com o que as outras pessoas estão você pode estar achando, meu Deus, que coisa esquisita. Pra ele tem que estar do jeito dele. Todo mundo diz, mas tu tá ótimo, perfeito. Mas ele não acha. Ele não consegue se enxergar ele não dessa consegue. forma. E isso se torna doentio, porque essa pessoa, seja em qualquer um dos contextos, né? Que eu falei, ou seja, que se vê acima, ou que se vê abaixo, ou que não enxerga a proporção ali do corpo mesmo, que isso, as outras pessoas olham e digam, nossa, mas ele tá no padrão que hoje, né, se pede. Essa pessoa, ela vai
isso vai atrapalhar também a vida dela de alguma forma. Tem gente que deixa de sair pra um lugar porque ele não consegue. Ou então, eu já vi uma vez uma pessoa ela ir pra uma festa de aniversário e ela levar uma marmita com batata doce com frango. Gente, já vi por favor. também. Já vi também. Eu já fiz. Aí não. Eu ia falar alguém. Não, mas a não ser que tu seja um atleta, cara. Igual ele tá falando, eu vou me preparar. Assim que eu me formei em educação casa, então. física, assim que eu me formei em educação física, na verdade foi quase um ano antes. Eu falei assim, cara, esse ano eu vou me formar. Aí quando eu trabalhava numa academia no Rio chamada Companhia Atlética, que é uma academia de alto nível. Então eu falei, eu vou me formar e assim que eu abri a porteira, porque eu não era tem gente que ainda é estagiária e já está se virando para dar aula, né? Eu fugia muito disso porque eu achava antiético. Então eu falei assim, não, mas quando eu pegar o CREF eu vou rasgar de dar aula. E aí como eu não tinha como competir com os caras mais antigos que já tinham formado, feito pós, não sei o que, eu falei assim, uma das coisas, né? O shape chama aluno. Sim, chama. Então eu falei assim, eu vou botar o melhor shape que eu puder. Mas isso foi pontual por um determinado período com o meu tem biotipo, foto eu disso, não tenho. Eu não nem tenho. sabe se isso é verdade. Tá na cabeça dele, morar lá no Rio, ninguém nem sabe. Eu não tenho o biotipo. Eu não tenho esse biotipo, mas eu me esforcei. Não é que eu me esforcei muito, mas eu me esforcei, enfim, e consegui. Só que eu, não era satisfeito. Porque eu gosto de comer, então, não se sustenta, na verdade, né? Não é um processo que você consegue manter. E justamente é isso que a gente tem que buscar dentro da alimentação. Você tem que encontrar um equilíbrio onde você você se olhar e se sentir bem esteticamente, fisicamente, psicologicamente, e você conseguir manter isso como um padrão de estilo de vida mesmo, na sua rotina. Porque senão a pessoa vive nesse efeito de emagrece, engorda, tá forte, tá frango. E aí ela sempre vai estar num estado ali ou 100% ou 0%. Entendeu? E isso psicologicamente acaba se tornando uma coisa que não é saudável. Então, é justamente esse equilibrar, tudo bem, eu tenho uma competição, ou então eu tenho alguma coisa, eu vou viajar no meio do ano, as pessoas têm muito isso, eu quero meter o shape, você faz ali por um determinado tempo, mas é uma coisa pontual. Agora, 24 horas, a pessoa se manter, a não ser que ela seja uma atleta, que ela realmente precisa daquilo ali para viver, as pessoas não conseguem. Elas tomam esse estilo de vida literalmente como um estilo de vida, como foco principal. Pra viver, né? Elas colocam um hiperfoco tão grande, e igual a Camila estava falando dessas pessoas com o corpo, que elas são extremamente metódicas com o próprio corpo, que elas acabam deixando de usufruir das outras partes da vida, de socializar, de sair com um amigo, de ter algum outro tipo de atividade. Então acaba que quando algo dá errado nesse seu hiperfoco, acabou, o mundo dele se acaba, porque a vida dele ficou ali. A vida dele é focada naquilo dali. Se resume aquilo. Exatamente. Então, quando dá alguma coisinha errada, aquilo ele não tem pra onde correr. Que ele faz, quem ele é. É quem ele é, exatamente. Está definindo problema. ele. Aí vira um problema. E normalmente é quando são essas pessoas assim, extremamente metódicas com o corpo delas. Então, nem para mais e nem para menos, gente. O que a gente precisa é encontrar um equilíbrio, né? Entre a parte da saúde, a estética e a saúde mental. Quando a gente consegue equilibrar isso e juntar as três coisas, aí você consegue manter. Na verdade, a gente nunca tá sempre bem equilibrado nos três, né, gente? Mas a gente trabalhar sempre para estar bem organizado... É aquele negócio de girar pratinho. Né? Já sabe aquele cara no circo que tem uma varinha, ele gira os pratinhos. Isso. Quando começa a capengar, ele volta. Pronto, é exatamente assim. Ele só não pode deixar cair. Não vai estar, nunca os três vão estar em sempre harmonia. Né? Não. Às vezes no trabalho, se tá bom, em casa não tá. É porque quando então, a gente assim, fala pra alguém, olha, a gente precisa manter o equilíbrio, a pessoa parece que assim, gente, isso é impossível. A gente não tá falando que tem que estar tudo perfeito sempre. Perfeito, não. Né? Não existe. Não existe isso. Então é sempre você estar trabalhando pra tudo estar pelo menos justamente o equilíbrio, ele já fala sobre isso, que o equilíbrio é no dia sempre que vai estar isso. Mas tá tudo bem, amanhã vai ficar melhor e você vai conseguindo manter para poder estabilizar mediamente. Exatamente. Né? Show de bola. Gente, pra gente fechar o episódio, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem alguma mensagem conclusiva, né? Para os gordinhos e os doidinhos. Que isso, amado, olha. Tô brincando. Corta. Se for direcionar o processo, bota só para eles. Os frangos também.
Não, mas a gente sempre pede para deixar uma mensagem, não necessariamente para resumir o que a gente falou, mas algo que vocês achem que seja válido que as pessoas guardem. Eu acho que a mensagem a Camila já acabou de passar, que seria o equilíbrio. Gente, sempre o equilíbrio na sua saúde física, na sua saúde mental, e nunca, jamais deixar que isso se torne, o seu corpo se torne quem você é. Nunca, exatamente o que eu estava falando, eu acho que é um ponto principal para todas as pessoas pararem para analisar. A saúde, sim. A saúde é um instrumento, exatamente. Da sua identidade. Nunca deixe que seu corpo defina quem você é. É importantíssimo sempre ter a sua saúde física e sua saúde mental, e as duas sempre andarem juntas, porque elas se complementam. Mas nunca deixar que o seu corpo dite quem você é. Perfeito. Eu acho que essa seria... E eu concordo, a minha fala também é voltada para isso, que foi o que eu falei anteriormente, a gente buscar um equilíbrio, né, entre a alimentação, e você coloca essa sua alimentação como o seu estilo de vida. O nosso alimento, ele tem que trazer para a gente prazer, mas ele também tem que trazer saúde, né? Porque se ele não te trouxer saúde, ele vai te trazer doenças. E aí o prazer não vai ter. E aí não existe prazer onde tem doença, entendeu? Então a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Como a gente falou já anteriormente aqui, e entender que não é um processo. Ninguém consegue mudar a sua mentalidade de um dia para o outro. Você precisa se aceitar, se entender e ver onde você precisa melhorar, que é isso que é o importante. Porque a questão da aceitação, eu acho que ela é de extrema importância, mas eu preciso me aceitar para poder ver o que eu preciso melhorar para poder evoluir. É porque a palavra aceitar, eu acho que todo mundo leva como aceitar até quando você está errando. Não, você aceitar é você admitir que você errou e que você acertou. Aceitação não é conivência. Exatamente. Então você não deve ser conivente com algo que não te traz saúde e felicidade. Tá? Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é que faça o que for preciso para você ter uma vida saudável. Isso que em todos os pilares. Você busque saúde não só física, mas mental, saúde em todos os contextos, porque a gente realmente veio para essa vida foi para ser feliz. Né, a gente viver bem. E a partir do momento que isso se distorce, a gente se perde na vida, você acaba só empurrando ali. E aí a gente tem que buscar resignificar, né, quem a gente é para poder melhorar e viver melhor com a gente mesmo. Excelente. Gente, queria agradecer isso. Primeiro a presença de vocês. Eu sei que a gente pega aqui um tempinho de vocês, mas eu acho que foi muito importante as informações que vocês passaram e como casa bem as duas áreas, né? A gente no nosso dia a dia, a gente fala muito desse contexto de mudar, de criar uma rotina. É complicado, não é fácil. É muito difícil. A gente não é algo que vai ser do dia para a noite, assim como é a nossa vontade da mudança. Ela não acontece de acordo com a nossa vontade. Então, queria agradecer novamente a presença de vocês. A gente vai deixar aqui para vocês o @ da Eduarda, da Camila. Para quem tiver dúvida, entrar em contato com elas. Pode mandar também lá no nosso direct, que a gente vai estar encaminhando e tirando algumas dúvidas. Mas quem ainda não segue a gente aqui no canal, se inscreve, tá? No YouTube, né? Segue o Instagram. É Gorilla Insight. Isso. O quê? O quê? Hã? Se inscreve, rapaz, no Instagram. Porque eu acho que o pessoal... Na rede social. Se inscreve no canal do YouTube. Isso. Segue as outras redes sociais, principalmente o Instagram, @Gorilla Insight. Lá no Instagram você vai ter mais informações, inclusive a próxima conta do Instagram que a gente está dividindo, né? Para não misturar, vai ter o Gorilla Podcast e Gorilla Insight. E segue os dois e aprenda com os dois. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês, e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.